A história começa num dia ensolarado e radiante. Izzy, nosso protagonista feio, nojento e solitário, está sempre de fones de ouvido, como se achasse que é algum tipo de DJ e está entediado até a alma. Ele força seu cérebro lento a pensar em novas ideias para curar seu tédio, mas nenhuma vem à mente. Então ele continua a desperdiçar sua vida inútil. Eventualmente ele desiste, desejando poder trocar seu tédio por dinheiro, uma namorada com quem desenvolver a trama, ou vídeos ilimitados de gatos. De repente, um grupo de valentões aleatórios, parecendo saídos dos anos 90, assedia um adolescente indefeso. Esses imbecis dementes vão além, exigindo que o garoto se despeça e pule no rio. O líder deve ter sérios problemas em casa, porque sugere amarrar as mãos do garoto, deixando gritando por ajuda, desesperado por alguém intervir. Izzy, com fones de ouvido tão grandes que parece estar tentando captar sinais de Wi-Fi do espaço, tem seu momento tranquilo arruinado por esses valentões órfãos de lares desfeitos. Determinado a dar uma lição neles, DJ Izzy se levanta despercebido e pega algumas pedras. Sendo um adolescente Top Gear Alpha, ele se revela aos valentões. Usando seus poderes psíquicos, Izzy arremessa os seixos em uma velocidade alarmante, parecendo projéteis flamejantes. O R-Boy ilumina o lugar com seu imenso poder e afirma que pode continuar assim o dia todo, se quiser. Os valentões correm para casa esperar seus pais voltarem de comprar leite, e o nerd que eles estavam importunando parte para iniciar seu arco de vilão. Embora Izzy tenha conseguido dar uma lição nos valentões, ele também destruiu a bela paisagem. Assim que ele franze a testa sobre seu tédio retornando e sua vida horrivelmente sem sentido, uma carta estranha cai do céu. Enquanto isso, dentro de uma propriedade nobre, uma patricinha mimada chamada Asuka, vestida como comissária de bordo, entra em seu quarto e encontra uma carta semelhante. Naquele instante, a empregada da garota rica bate na porta com a bebida gelada favorita de Asuka, que esperançosamente a impedirá de ser tão chata. Asuka, desconfiada da carta, pergunta à sua empregada se ela viu alguém entrando em seu quarto. A empregada esclarece gentilmente que seu quarto estava trancado. No entanto, devido à sua natureza desconfiada e porque ela é uma Asuka, ela ativa seus poderes e comanda a empregada a revelar a verdade. Alheia aos poderes de Asuka, a empregada dá a mesma resposta, pois ninguém tem chave além de Asuka. No parque, uma hippie chamada Yu se torna uma com a natureza, encarando um monte de pássaros como se fosse a Cinderela. Seu gato traz uma carta estranha e ela de alguma forma consegue ler a mente do gato, que diz que a carta veio do céu. Ao abri-la, ela, Izzy e Izuka se encontram subitamente no céu. Eles caem em queda livre sem paraquedas e gritam por suas vidas, pois logo se tornarão panquecas humanas achatadas, mas felizmente caem em segurança em um lago. Depois de se secarem, os três se apresentam. Izzy age como o típico cara legal e rapidamente deduz que Azusa é de uma família rica, enquanto Yu permanece um mistério. Da mesma forma, as garotas reconhecem Izzy como Top G, autoconfiante por causa de seus olhos de mal e postura perigosamente legal. Nosso garoto Izzy não foge das acusações e até as abraça, chamando-se de hedonista e o pior tipo de pessoa que existe. Izzy prova ser na verdade um perdedor feio e sem graça ao afirmar que se brincarem com fogo, vão se queimar. Enquanto trocam gentilezas, eles mostram quão habilidosos são como caçadores de creeps. Uma garota tem agido como uma espiã estranha escondida nos arbustos, mas todos eles conseguiram senti-la. A garota coelho, conhecida como Black Rabbit, se recusa a se revelar, forçando Izai a tomar medidas drásticas. Inicialmente, eles a confundem com uma cosplayer weeb que adora correr no meio do nada jogando aventura. Nosso grupo odeia furries mais do que tudo no mundo, então todos tentam mandá-la para o inferno. Yu pensa que ela é algum tipo de gato e Isuka consegue controlar pássaros. Assim que pegam a garota coelho, cada um se reveza puxando suas orelhas e percebem que essa stalker perdedora é na verdade uma semidivina. Black Rabbit eventualmente abre o bico, revelando sua história e explicando seu transporte para Little Garden, um reino de fantasia onde indivíduos talentosos como eles participam de jogos por vários prêmios e apostas. Os poderes que eles têm são na verdade dons dados a eles por vários deuses da guerra, demônios, espíritos e estrelas. Esses jogos, chamados Gift Games, são jogos competitivos que utilizam essas bênçãos, até mesmo apostando com elas. Os jogos variam de difíceis e mortais a simples loterias. Residentes deste mundo devem fazer parte de uma comunidade, e existem muitas neste mundo. Na verdade, há um monte de coisas complicadas para saber, mas não há melhor maneira de aprender do que praticando. Black Rabbit conjura a mesa de pôquer, afirmando que testará a aptidão deles. Ela não se importaria de deixá-los entrar na comunidade em que está, mas eles não podem desperdiçar recursos com perdedores, então o teste começa. O grupo de perdedores feios e superpoderosos se pergunta o que acontecerá se eles não quiserem participar, e a coelha lhes diz que podem ir embora se quiserem. Externamente ela exala confiança, mas internamente ela treme como um coelho em um posto no Polo Norte. Se essas crianças ficarem bravas e forem embora, ela terá grandes problemas. Black Rabbit espalha cartas viradas para baixo, instruindo-os a tentar escolher cartas com figuras e avisando contra trapaças, revelando que seus sentidos estão ligados ao tomador de decisões de trapaça de Little Garden.
Eles têm apenas uma chance, e cada pessoa só pode pegar uma carta. Izzy pergunta sobre fichas de apostas, mas Black Rabbit aponta que, como esta é a primeira vez deles, ela permitirá que apostem orgulho em vez disso. Como serva de Deus, esta coelha fará tudo o que eles quiserem se ganharem. Nosso protagonista canalha tem algumas ideias malucas de desenvolvimento de trama, mas Black Rabbit deixa claro que o prêmio é qualquer coisa menos isso. Ela quer que eles assinem um contrato, mas eles querem dar uma olhada nas cartas primeiro. Embora examinem as cartas abertamente, eles discretamente as marcam porque são pequenos malandros espertos. Sendo o MC mais arrogante da história dos animes, Izzy se voluntaria ansiosamente para jogar primeiro sem hesitação. O pequeno escroto rapidamente bate a mão em uma carta, fazendo com que um monte de outras cartas na mesa se virem para cima. Tanto Asuka quanto Yu aproveitam a oportunidade, escolhendo cartas com figuras que já foram reveladas. Black Rabbit explode, acusando o imundo Izzy de trapaça. No entanto, Izzy argumenta que cada participante pegou uma carta seguindo as regras. Ela então decide contatar as autoridades com suas orelhas. Eles confirmam que Izai não quebrou nenhuma regra, mas ela aponta que ele ainda não ganhou. Com um sorriso confiante, nosso arrogante protagonista de fones de ouvido vira o rei de paus, ganhando o jogo. Com o fim do jogo, Izzy revela surpreendentemente que memorizou a posição de todas as 52 cartas. Izai pode ser a reencarnação de Einstein, pois ele começa a virar cartas depois de já saber quais são. As garotas ficam felizes por terem vencido, mas expressam sua frustração, já que o cérebro de gênio de 300 de QI dele tornou a estratégia de marcar cartas inútil. Izzy avança para sua recompensa e Black Rabbit o adverte contra quaisquer pedidos envolvendo suas tentadoras habilidades de desenvolvimento de trama. Izzy, em seu estilo Giga Chad, afirma categoricamente que não está interessado. Em vez disso, ele se pergunta se Little Garden pode curar seu tédio. Black Rabbit revela que Little Garden é habitada por deuses, demônios e espíritos. Todas as raças competindo entre si em Gift Games. Só está disponível para aqueles que superaram os humanos normais, e é o lugar mais emocionante de se ver. Mais tarde, Black Rabbit os guia até o portão de entrada leste de Little Garden. Lá eles apresentam um baixinho chamado Jim Russell, líder da comunidade No Name. No entanto, Jim interrompe sua empolgação, observando que há apenas 2 pessoas estúpidas com ela. Chocada, Black Rabbit pergunta às garotas sobre o paradeiro de Izzy. Surpreendentemente, elas mencionam que Izzy as deixou no meio do caminho para explorar a borda do mundo e não se incomodou em contar a cosplayer assustadora sobre isso. Fumegante, Black Rabbit muda a cor do cabelo como uma cosplayer em transformação, ativando um modo misteriosamente poderoso. Ela já teve o suficiente do comportamento do garoto problema, pois ele a tratou tão mal, então ela dispara para encontrá-lo. Enquanto isso, Jin escolta Asuka e Yu para a cidade. Caminhando, o pequeno nerd de cabelo verde explica que a cidade é cercada por uma barreira mágica transparente, protegendo raças que não podem ser expostas diretamente à luz solar, como vampiros. Existem várias outras raças lá também, deuses, demônios, espíritos, furries, weebs e patos como eles. Na floresta, Black Rabbit se dirige à borda do mundo onde os deuses travam batalhas. Ansiosa que Izzy possa ter desafiado o deus para um gift game, ela se apressa seguindo uma onda massiva. Quando ela chega lá, ela descobre Izzy. Ela diz a ele que eles deveriam voltar, mas Izzy chocantemente revela que ele realmente desafiou o deus para um gift game. O chão treme quando o deus da água se revela, e Black Rabbit se pergunta o que o estúpido e feio idiota Izzy fez para deixá-lo tão furioso. O deus pensa de Izzy como um garoto arrogante e o desafia a suportar um único ataque. Ao ouvir isso, Izzy sorri para a pequena e insignificante cobra como se fosse algum tipo de senhor dos demônios. Enfurecido com sua resposta, o deus da água conjura um turbilhão de água. No entanto, Izzy sem esforço contra-ataca a investida com um único soco de ar, chocando a coelha assustadora e a cobra albina. Saltando no ar, Izzy desfere um chute insanamente poderoso na cabeça do deus da água, destruindo seu estúpido cérebro de cobra. Black Rabbit não consegue acreditar no que acabou de testemunhar, pois Izzy foi capaz de derrotar um deus facilmente. Nosso garoto Izzy faz uma pose de cara legal, reivindicando a vitória, e Black Rabbit se molha por causa da chuva. De volta à cidade, Jin leva Asuka e Yu para uma cafeteria, onde uma mulher gato anota o pedido delas. Surpreendentemente, ela também consegue se comunicar com o gato de Yu. O gato de Yu é algum tipo de conversador charmoso, mesmo depois de ter acabado de chegar ao mundo estranho, e instantaneamente conquista a gata. Yu explica que ela consegue falar com todos os tipos de animais, e a mimada Asuka deseja que ela também pudesse ter esses poderes. Assim que começam a falar sobre como o poder de Asuka funciona, um cara estranho chamado Galdo se aproxima da mesa deles. A julgar por seu rosto de mal, você sabe que ele é o vilão que eventualmente perde a vida. Ele fala mal de todos eles por fazerem parte da comunidade No Name e revela que é o líder da comunidade Furs. Enquanto isso, na borda do mundo, há um broto de água de X substancial. Isso poupará a comunidade de Jin de ter que comprar água de outras comunidades.
Black Rabbit não poderia estar mais feliz, pois isso será de grande ajuda para toda a comunidade. Observando a alegria de Black Rabbit, Izzy questiona por que eles foram convocados para Little Garden, suspeitando que ela está retendo um detalhe crucial. Apesar do questionamento persistente de nosso garoto Izzy, Black Rabbit continua mentindo descaradamente sobre as verdadeiras razões de sua convocação para Little Garden. A coelha inapropriadamente vestida afirma que eles queriam que Izzy e os outros simplesmente aproveitassem o mundo deles. Izzy, que é secretamente um gênio sob toda essa persona arrogante, propõe duas teorias. Primeiro, ele sugere que a comunidade de Black Rabbit pode ser fraca em comparação com as outras, ou pode ter encontrado um evento infeliz, deixando-as em má situação. Black Rabbit fica muito quieta muito rápido, então DJ Izzy assume que ele acertou em cheio. Depois de decidir parar de mentir como um idiota, Black Rabbit relutantemente confirma as suspeitas de seu as, finalmente revelando a verdade. De acordo com ela, as comunidades são como países e podem variar em tamanho. Até recentemente, sua bandeira se erguia orgulhosamente nos confins dos Portões Leste. No entanto, eles foram desafiados por um oponente que deveriam ter evitado a todo custo. Na cidade, Galdo compartilha a mesma história com Asuka e Yu, revelando que um senhor demônio forçou um pequeno nerd, Jin, a um gift game. Devido à força incrivelmente superior do senhor demônio, nenhuma comunidade pode recusar seu desafio. De volta à floresta, Black Rabbit continua, explicando a força avassaladora do senhor demônio. Eles perderam o gift game rapidamente, perdendo seu nome e bandeira. Agora sua comunidade é conhecida como No Name. Atualmente, apenas ela e Jin, como membros centrais, podem participar de gift games. Os outros 120 membros são todas crianças com menos de 10 anos que são completamente inúteis em batalha e em geral. Em meio a essa triste história, Izzy corta a conversa longa, dizendo que eles estão ferrados. No entanto, as 120 crianças órfãs, sem pais à vista e sem esperança de que eles voltem para buscar o leite, caminham quilômetros até o rio para buscar água todos os dias. Izzy sugere que eles participem de algum trabalho infantil para colocar os órfãos inúteis para reconstruir a comunidade, mas Black Rabbit rejeita a ideia, expressando o desejo de recuperar sua antiga glória e bandeira. Depois de narrar toda a sua história chata, Coelho Negro implora a ajuda de Izzy. Após absorver brevemente a lição de história que induz ao sono, ele se levanta ansiosamente, afirmando que resgatar e reconquistar sua glória perdida, derrotar o Rei Demônio, tudo isso parece que pode curar seu tédio. Ele aceita os apelos dela por ajuda e espera se divertir com os perigosos senhores demônios. De volta à cidade, após detalhar toda a história de Sem Nome, Galdo convida Asuka, você e até Coelho Negro para se juntarem à sua comunidade, a Floresta Garou. Ele se gaba de sua comunidade ter vencido todos os jogos de presente onde sua bandeira foi apostada. Ele vê isso como uma escolha clara. No entanto, a sempre irritante Asuka recusa, deixando Galdo e Jin perplexos. Ela explica que deixou a nobreza para entrar no pequeno jardim, e a mimada não está mais interessada em uma vida privilegiada. Asuka se vira para Yu, que surpreendentemente é uma solitária e agora só busca novas amizades no pequeno jardim. Asuka decide ser amiga dela, tornando-a uma aliada. Galdo, o aspirante a durão com seus dentes afiados de aparência estúpida, recusa a sugestão deles, acreditando que controla tudo na parte leste da cidade. Asuka fica com raiva, comanda-o a calar a boca e diz para ele sentar como um bom cachorrinho. Asuka pergunta a Jane sobre a frequência de jogos de presente envolvendo bandeiras como apostas. Ele admite que são raros, pois as comunidades não arriscariam sua existência. Isso é estranho. Então Asuka se pergunta como Gala conseguiu fazer tantas comunidades participarem de jogos de presente com eles. Usando seu poder, ela obriga Baldo a dizer a verdade. Eles descobrem que Baldo, o canalha, tem sequestrado mulheres e crianças para chantagear comunidades menores a jogar contra eles. Para garantir a vitória, esse monstro absoluto manteve crianças de diferentes comunidades como reféns. Enfurecida, Dasuka pergunta sobre a situação atual das crianças. Chocantemente, Galdo admite ter tirado a vida das crianças no primeiro dia devido ao choro constante. Ele não fez isso intencionalmente no início, mas esse sujeito horrível ficou viciado, então continuou fazendo isso toda vez que mantinham crianças reféns. Emocionalmente carregada, Asuka comanda-o a calar a boca. Galdo se transforma em um monstro, pensando que as garotas não têm habilidades de combate. Ele ataca, mas Yu intervém. Asuka se cansou desse pedaço de lixo e desafia Galdo para um jogo de presente, colocando as bandeiras de suas respectivas comunidades em jogo. Mais tarde, Coelho Negro e Izai retornam à cidade. Coelho Negro fica chocado ao saber que o resto do grupo é tão louco quanto Izai quando descobre o desafio de Asuka e Yu a Galdo e sua comunidade em um jogo de presente. Ela se acalma percebendo que Izzy deveria ser capaz de derrotar Galdo, mas fica chocada quando Izzy revela que não interferirá na batalha deles. Depois disso, Coelho Negro leva o trio para Mil Olhos, uma comunidade especializada em avaliar presentes, juntamente com outras coisas secretas.
Ao chegar, Shiroyasha, uma pequena loli pervertida, corre em direção a Coelho Negro expressando sua admiração e se apegando aos atributos gigantescos e significativos de Coelho Negro. Quando o momento brincalhão termina, Shirayasha se apresenta como uma oficial sênior de 1000 olhos e membro do quarto portão do pequeno jardim. Ela é uma garota moleca que gosta de se elogiar e revela que ocasionalmente ajuda Coelho Negro. Durante a conversa, Yu pergunta sobre o sistema de portões na Terra. Coelho Negro explica que o número do portão de uma comunidade significa sua força, com portões mais próximos do centro sendo os mais fortes, enquanto o sem nome reside no portão 7 nos arredores do pequeno jardim porque é super fraco. Assumindo, Shirayasha revela que o nível 4 e abaixo é considerado os níveis superiores. Ela também revela que foi ela quem concedeu divindade à serpente derrotada por Izzy na beira do mundo. Animados, eles se levantam, e Izzy pergunta se ela é mais forte que o deus da água. Como esperado, Shiroyasha acaba sendo uma senhora demônio e a mestra de andar mais forte. Intrigados com suas declarações, Izzy e os outros mostram o quão loucos são, pois cada um quer desafiá-la para uma luta. Shiroyasha aceita, afirmando que está com falta de companheiros de brincadeira. Izzy, com fones de ouvido tão massivos que poderia ser confundido com uma antena parabólica, elogia seu ego, mas está pronto para destruir a pequena loli. De repente, usando um poder estranho, Shirayasha transforma seus arredores em uma área aberta e se revela como uma senhora demônio do Cavaleiro Branco. Mais uma vez, ela pergunta a Izzy se ele aceita seu desafio. Percebendo sua força, Izzy sabiamente declina o duelo, mas está preparado para ter sua força testada. Inesperadamente, ela invoca um grifo, uma criatura mítica que preside os jogos de presente. Shiroyasha apresenta um desafio. Um deles deve montar o grifo enquanto ele voa ao redor do lago sem cair. Este desafio captura o interesse de Yu, e ela se voluntaria. Surpreendentemente, ela consegue se comunicar com um animal que não consegue decidir se quer ser um pássaro ou um leão. Este animal, que parece um mascote confuso, explica que perderia seu crédito de rua entre os outros animais de aparência estúpida se perdesse para uma garota tão fraca. Por esse motivo, ele se pergunta o que ela poderia oferecer em troca que o faria querer arriscar ser envergonhado nos reinos dos pássaros e dos leões. Após um momento de reflexão, Yu ousadamente oferece sua vida, chocando a todos. Ela afirma que se cair do grifo, então ele poderá tê-la como lanche, comendo-a viva. Com um comportamento composto, ela se acomoda nas costas do grifo, examinando seu físico robusto, confirmando sua força, assim como seu pai uma vez lhe disse. Este animal que parece ter sido misturado em um liquidificador com DNA de leão e águia alça voo, subindo pelo ar. As outras supercrianças ficam preocupadas com ela, já que a coisa pássaro-gato está viajando tão rápido que a temperatura deve estar congelante. Apesar do desafio se intensificar, Yu se lembra de seus dias de hospital. Ela se lembra de algumas palavras inspiradoras de seu pai e do colar que ele lhe deu, que a permitiria andar no mundo exterior. Ela jura não falhar e pretende fazer amizade com o grifo. Todos assistem horrorizados enquanto Yu parece perder a consciência. Eventualmente, o grifo cruza a linha de chegada, entregando a boa notícia de que Yu venceu. No entanto, naquele momento, Yu perde a consciência e escorrega das costas do grifo. Na metade do caminho, seu pingente de madeira começa a brilhar, permitindo que ela surpreendentemente plane no ar, assim como o grifo. Após pousar em segurança, nosso garoto Izzy diz que sabia de algo o tempo todo. O pingente de madeira gravado de Yu lhe concede a habilidade de pegar os poderes de qualquer animal com o qual ela faça amizade e torná-los seus. O grifo, que é descendente de 2 animais que definitivamente não deveriam ter acasalado, agora chama você de amigo. Ele quer que ela use o presente que recebeu como um lembrete de que ela o derrotou. Shiroyasha infelizmente explica que avaliar habilidades está muito fora de seu campo, mas ela pode fazer outra coisa. Ela então emite a cada um deles um cartão que pode armazenar seus presentes e permite que eles nomeiem os presentes que têm. No entanto, o cartão de Izzy diz desconhecido, marcando uma exceção à regra, adicionando mais ego à confiança do já superlotado egomaníaco. Shiroyasa acha isso intrigante, perguntando-se quanto tempo Izzy pode manter sua atitude arrogante. Mais tarde, ela acompanha todos ao antigo domínio de No Name. Izzy, com fones de ouvido tão grandes que ele poderia ouvir os pensamentos das pessoas, examina cuidadosamente o solo, concluindo que a batalha deles deve ter ocorrido 200 anos atrás. No entanto, o Coelho Negro contradiz isso, revelando que a batalha ocorreu apenas 3 anos atrás. Isso faz sentido, no entanto, pois os Senhores Demônios são capazes de causar quantidades insanas de destruição, e Izzy fica animado em lutar contra um. Em outro lugar, uma garota aleatória morde o pescoço de Galdo e explica que acabou de lhe dar um poder maluco. Cabe a ele o que ele escolhe fazer com isso, mas ela se pergunta o que os novos membros de Sem Nome planejam fazer. Após um breve passeio pelo território, Coelho Negro e o grupo se dirigem ao canal que está mais seco do que sua vida amorosa.
Com muita empolgação, ela coloca a muda de árvore de água no centro, e logo a água jorra, enchendo o canal e o lago com água fresca. Asuka nota o alívio no rosto de Jin, agora que eles não precisam mais depender de outras comunidades para obter água. Aquelas crianças órfãs e indesejadas podem simplesmente ficar em casa jogando videogame o dia todo, em vez de andar para buscar água e realmente fazer algum exercício. Além disso, eles podem começar a cultivar seus próprios alimentos, garantindo a sobrevivência sem se envolver em jogos de presente. Ao cair da noite, as garotas desfrutam de um banho relaxante. Yu menciona o aroma de floresta da água, e Coelho Negro explica que a água de uma muda de árvore de água tem um aroma distinto. Asuka admite sentir-se desconfortável aproveitando o banho, já que os pequenos órfãos são explorados como cães em uma oficina, e foram eles que construíram o banho. Coelho Negro assegura que aproveitar o banho enquanto as crianças trabalham em outras tarefas está totalmente bem. Como as crianças sem pais não podem participar de jogos de presente, espera-se que elas ajudem os jogadores de outras maneiras. Asuka e Yu entendem agora que os jogos de presente não são apenas brincadeira de criança, eles podem afetar drasticamente as vidas, deixando-as lutar por vitórias para beneficiar a comunidade. Coelho Negro, com suas orelhas estupidamente longas, sugere que parem de falar sobre órfãos deprimentes e conversem como garotas. Ela pergunta sobre a vida passada de Asuka, mas Asuka se sente desconfortável em falar sobre si mesma, habilmente desviando a conversa de volta para Coelho Negro, perguntando sobre seu cabelo que muda de cor e o segredo por trás de seus enormes atributos. Mais tarde à noite, um grupo de bandidos chega ao território sem nome, com a intenção de capturar as crianças como reféns. Felizmente, Izzy antecipa facilmente suas ações porque os canalhas são os mesmos em todo o anime. Ele usa seu poderoso movimento característico, jogando pedrinhas neles como um chefe. Percebendo que estão em desvantagem, os bandidos desistem. Vendo o poder de Izzy, eles determinam que os rumores são verdadeiros sobre ele ser forte o suficiente para derrotar deuses. Esses caras não são apenas canalhas ladrões de crianças, eles também são traidores, pois agora buscam a ajuda de Issei para derrotar Galdo. Apesar de seus apelos, Issei recusa categoricamente, parecendo totalmente indiferente. Jane se pergunta como ele pode ser tão frio, mas Issei rapidamente aponta que esses caras são os que mantêm crianças como reféns. Persistindo, os bandidos revelam que Galdo serve a um senhor demônio, concedendo-lhe poder irrestrito na ala leste. Eles não podem se opor a ele devido aos reféns que ele tomou. Issei, usando fones de ouvido tão massivos que ele faz um treino de pescoço sempre que acena para uma batida, intervém novamente, arrogantemente revelando que Galdo acabou com todos os reféns no dia em que chegaram. Jin confirma o que ele está dizendo, deixando os bandidos em profundo desespero, pois não perceberam o que Galdo estava fazendo. Izzy reconhece o desespero deles e afirma que seu pequeno amigo, Jin, jurou derrotar todos os senhores demônios. Ele continua se gabando enquanto o inocente e pequeno Jin grita em confusão. Dentro da mansão, Jin grita com Izzy por fazer uma declaração que não podem sustentar. No entanto, sendo um Einstein discreto, Izzy revela que criou uma frase de efeito perfeita para seu plano futuro. Ele chama Jane de um potentado, explicando que os verdadeiros alvos são os senhores demônios. Para alcançar esse papel, eles devem se comercializar da maneira apropriada, para que outros indivíduos poderosos que buscam batalhas se juntem a eles. Atualmente, eles estão em uma desvantagem severa, pois não têm bandeira e não têm nome. Para alcançar seu objetivo, eles mudam Jin de ser apenas mais um líder, para ser conhecido como um líder que desafiou todos os senhores demônios. Além disso, se eles vencerem o jogo de amanhã, terão se comercializado bem, e os senhores demônios não serão os únicos a notar. Interrompendo seu discurso, a pequena pirralha revela que ainda há um membro do sem nome que eles não conheceram. Ela era uma ex-senhora demônio lá sob seu nome e bandeira originais. Infelizmente, ela está escravizada na família de um nobre e será um prêmio em um jogo de presente futuro. O exército do BTS interrompe erroneamente a conversa deles, pensando que Isa e Jin estão brigando. Isa esclarece que eles estavam tendo uma conversa particular, e a garota horrenda é interrompida. Antes de sair, Izzy promete a Jin que salvará sua amiga escrava, mas apenas se ele vencer o jogo de presente amanhã. Se ele perder, porém, Izzy diz acorrentado que ele irá embora. Enquanto isso, no território da Floresta Garo, Leticia, a óbvia vampira de antes, vigia Galdo, que agora é algum tipo de monstro. Um de seus capangas tenta avisá-lo sobre o próximo jogo de presentes, mas Galdo é apenas um monstro sedento de sangue neste ponto e o apaga. Na noite do jogo de presentes, os três patetas, Asuka, Yu e Izzy, viajam para o campo de batalha. Coelho Negro aponta que os jogos de presentes geralmente acontecem em territórios especiais, mas este jogo é em uma área residencial. Jin suspeita que um senhor demônio planejou algo com antecedência. Ele toca uma das árvores e descobre que elas foram aprimoradas pelo feitiço de bestificação.
Coelho Negro redireciona a atenção de todos para o contrato que afirma que Asuka e Yu lutarão com uma arma designada em vez de seus presentes. Issei percebe que Geldo nivelou o campo de jogo, zombando de Jin e dos outros por não terem concordado com as regras antes. No entanto, Asuka, confiante como sempre, adora o desafio. Momentos depois, Yu, Asuka e Jin entram na Floresta Sombria. Yu aparentemente fez amizade com cachorros em algum momento, pois agora tem a habilidade de cheiro de alto nível deles. Eles procuram pistas e armas, mas não encontram nada. Asuka sugere mudar de estratégia e localizar Geldo ela mesma. Assim que ela expressa sua opinião inútil, Eula odeia Galdo. Vendo que não houve emboscada, Asuka quer perguntar a Galdo por que ele os atraiu até lá. Eles o encontram, mas ele parece um pouco diferente agora, pois se transformou em um Tony the Tiger albino. Perto dali, eles encontram uma espada de cruz de prata, implicando que deve ser a arma que eles deveriam usar para derrotar Galdo. Jin deduz que Galdo se transformou em um vampiro tigre, concluindo que alguém o está manipulando por trás. Galdo então inicia o ataque. Asuka pode ser um pouco lenta de raciocínio, pois tenta usar seu presente contra ele, mesmo tendo acabado de ler que não funcionaria. Yu, usando sua força bestial, bloqueia o ataque dele e urge os outros a fugirem. Asuka obriga Jin a fugir, mas ele se recusa, então ela usa sua habilidade de controle mental para forçá-lo a correr. Surpreendentemente, porém, ele a carrega enquanto eles escapam. Yu se agarra à espada poderosa e faz o seu melhor para lutar contra o gato monstruoso. Depois de um tempo, Asuka urge Jin a parar de correr. Jin revela que Galda era originalmente um tigre que aprendeu a assumir forma humana usando magia. Um senhor demônio o transformou em um demônio e agora em um vampiro. Quando Jin termina seu pequeno discurso, você chega gravemente ferida. Exausta após falhar em derrotar Galdo, ela desmaia, deixando tudo nas mãos de Asuka. Determinada, ela avança para confrontar Baldo sozinha, e Letícia fica intrigada que ela possa sentir algo acontecendo. Ao longo do caminho, Asuka se lembra das palavras de Coelho Negro do dia anterior. Olhando para o cartão de presente de Asuka, ela descobre sua habilidade de usar palavras de autoridade. Ela especula que suas palavras podem comandar os presentes de outros e objetos inanimados. Asuka incendeia o castelo de Galdo, provocando sua raiva, e então o desafia para uma luta 1 contra 1. No entanto, isso rapidamente se volta contra essa tola, pois ela é dominada, forçando-a a tentar uma fuga. Apesar de seu esforço, Galdo, com a velocidade de um tigre insanamente poderoso, rapidamente a alcança. Ela diz a Galdo para se preparar, e Asuka usa suas palavras de autoridade nas árvores próximas para conter Galdo. No entanto, este tigre não é um gatinho qualquer, pois consegue se libertar. Percebendo sua desvantagem, Asuka se lembra de mais alguns conselhos que Coelho Negro lhe deu, e ela comanda a espada de prata para compartilhar sua força. Usando essa nova habilidade, ela atinge Galdo no peito, queimando-o em cinzas com um único golpe. O reinado maligno de Galdo finalmente acabou, e Asuka anuncia sua vitória. Após a batalha, Coelho Negro leva você a um centro comunitário onde há curandeiros. Testemunhando tudo, Jin, sendo o menor que ele é, se sente inútil mais uma vez. No entanto, ao lado dele, Izai o encoraja a reunir coragem para que seus planos tenham sucesso. Enquanto as pessoas queimam impiedosamente o estandarte da Floresta Garou, Izai avança com Jin, apresentando-o como o homem que derrotou Galdo sozinho. Izzy, com fones de ouvido tão grandes que parece estar medindo atividade sísmica, aponta que Jin foi quem restaurou o orgulho deles e permitiu que recuperassem sua bandeira. Jin reconhece sua responsabilidade e solicita seriamente o apoio do povo para sua nova causa. Todos absorvem cada palavra e começam a torcer. Na cidade, um homem chamado Leis visita a sede dos Mil Olhos esperando encontrar Shiroyasha. De volta à mansão do Sem Nome, dentro do quarto de Izzy, ele pergunta sobre o estado de saúde de Yu a Coelho Negro. Com um suspiro de alívio, ela garante a ele que Yu está fora de perigo e apenas dormindo. Mesmo que pareça que ela está conectada a algum tipo de suporte de vida futurista. Mudando a conversa para Izzy, o coelho expressa sua gratidão por concordar em ajudar seu amigo a não ser mais um escravo. Izzy responde em seu tom arrogante usual e sorriso presunçoso, prometendo manter sua palavra. Ele então sonda por informações sobre sua amiga que não tem liberdade. Coelho Negro, sendo o coelhinho alegre que é, revela que sua amiga já foi uma respeitada senhora demônio, mas foi levada durante um ataque à sua comunidade. Desde então, ela tem sido um prêmio em jogos de presentes, mudando de uma comunidade para outra como uma boneca de pano. Coelho Negro espera que Izzy ganhe o jogo e a traga de volta para casa para que possam assistir a vídeos de gatos juntos. Izzy, com fones de ouvido tão grandes que parece fazer parte de uma equipe de controle de tráfego aéreo, sugere algo rapidamente. Ele acha que Coelho Negro deveria participar do jogo de presentes em vez dele, porque ele não é nenhum tipo de otário, e ela tem sido bastante inútil desde o início deste anime. Sem hesitação, ela revela seu papel como árbitra. Ela não pode participar de jogos de presentes sem completar um monte de requisitos primeiro.
Momentos depois, Izai prova ter poderes sérios ao confrontar um bisbilhoteiro que estava por perto. Leticia se revela usando suas habilidades para invadir o quarto. Impressionada com a percepção de Izai, ela comenta sobre suas habilidades de sentir a aranha. No entanto, Izai não esperava encontrar uma garotinha estúpida. Leticia ataca com alguns galhos de árvore, mas é facilmente contra-atacada por um soco de Izai, causando pânico entre os moradores. Correndo, Coelho Negro e os outros entram no quarto. Quando Izai está prestes a lançar um contra-ataque, Coelho Negro o impede, mas nosso garoto a manda calar a boca antes que ele lhe dê um pouco dessa atenção também. Coelho Negro esclarece por que ela quer detê-lo, e chocantemente revela que Leticia é a amiga que ele deveria estar salvando. Chocados, eles decidem não enviar Letícia para o paraíso das bonecas. Enquanto todos se acalmam, Coelho Negro revela a identidade de Letícia como uma vampira rara de sangue puro conhecida como a Cavaleira do Pequeno Jardim. Apesar de seu alto status, Leticia afirma que agora é meramente um objeto pertencente a outro mestre. Coelho Negro exige que ela não fale assim, pois ela é muito mais, mas Jin a impede. Jin é um selvagem absoluto e concorda que Letícia é apenas um objeto. Asuka aponta que se a rainha Letícia deveria ser amiga deles, por que ela ajudou Galdo a se tornar o Galdo Giga Beast? Asuka está muito chateada com isso e lembra a eles que sua amiga ficou gravemente ferida por causa disso. Leticia pede desculpas pela lesão de Yu e revela que ajudou Galdo a realizar seu sonho de se tornar o Simba Branco de O Rei Leão porque ela queria testar sua força. Ela queria saber se os 3 heróis convocados eram fortes o suficiente para que ela confiasse a comunidade sem nome a eles. Infelizmente, ela determinou que seus poderes são muito brutos. Inicialmente, ela pretendia persuadir Jin a desistir de reconstruir sua comunidade, mas as ações ousadas de Izzy tornaram o desmantelamento impossível. Coelho Negro aponta que tudo o que eles precisam fazer é reconquistar Letícia com o jogo de presentes. Uma vez que ela pare de ser uma escrava, ela poderá liderar o Sem Nome. Isso poderia funcionar, mas Leticia pede desculpas, pois há um problema com isso. Na sede dos Mil Olhos, Leia afirma ter cancelado o jogo de presentes com Leticia como prêmio, revelando que encontrou um comprador para ela em vez disso. Shiroyasha fica irritada com esse aproveitador e aponta que Leticia não está lá agora. Se ele não conseguir completar a venda dela, ele não poderá impedir o jogo de presentes. Leia diz que está tudo sob controle, mas logo fica claro para Shiroyasha que ele pretende destruir o Sem Nome. Ele joga uma xícara bem aos pés dela e pede desculpas presunçosamente, dizendo que simplesmente escorregou de suas mãos gordurosas. Ela chama esse cara de recém-nascido, pois já se cansou dele, e ele a provoca fingindo ter medo dela. Leia finge temer que ela possa tirar sua vida, mas ameaça destruir toda a sua loja antes de ir para o céu. Apesar de provocá-la, Shirayasha se abstém de lutar, preocupada com o dano potencial que ela poderia causar a espectadores inocentes. De volta à mansão do Sem Nome, a vampira Lalia explica que os jogos de presentes foram cancelados. Asuka quer que eles apenas se escondam como covardes para que Leticia não seja vendida, mas isso não funcionará. Leticia tem certeza de que seu dono sabe onde ela está. Além disso, toda a comunidade os odiaria se eles tentassem fazer algo tão estúpido. Iz impaciente como sempre lembra Leticia de seu motivo inicial, testar sua força. Fora da mansão, Leticia descreve as regras de um jogo envolvendo jogar suas lanças grossas um contra o outro. A pessoa que for atingida primeiro perde. Leticia joga a dela primeiro com quantidades insanas de poder. Isa, sendo o chefe alfa que ele é, não apenas a bloqueia, mas esse filho da mãe a redireciona de volta para ela. Antes de ser atingida, Letícia suspira de alívio sabendo que Iz é forte. Como ele é mais do que capaz de cuidar do Sem Nome, Letícia se prepara para deixar a lança atingi-la diretamente na vida após a morte. No entanto, seu plano de automorte é arruinado quando ela é resgatada por Coelho Negro. Coelho Negro verifica o cartão de Leticia e confirma o que ela temia. Leticia, outrora com o grande dom de ser a Senhora dos Vampiros, perdeu sua divindade e agora é apenas uma vampira normal. Nesse momento, um estranho raio aparece. Coelho Negro reconhece como o poder de Gorgon e avisa a todos para não deixarem que ele os toque. Asuka tem os piores reflexos de todos os tempos, pois fica parada, mas felizmente para a tonta, Leticia pula para salvá-la. Leticia é atingida pelo raio em vez disso e, tristemente, é transformada em pedra. Os capangas de Leia se preparam para levá-la embora e explicam para a vadia Coelho Negro que Leticia será trocada fora do pequeno jardim. Coelho Negro fica horrorizado ao ouvir isso e aponta que vampiros só podem sobreviver aos raios do sol dentro do pequeno jardim. Os capangas chamam o Sem Nome de lixo de esgoto e dizem a Coelha Estúpida para calar a boca de Coelha Estúpida antes que eles a encham de cenouras. Coelho Negro já teve o suficiente desses vermes. Ela fica furiosa e começa a se energizar. Ela invoca a arma de Indra, mas os capangas dizem que é impossível e eles assumem que deve ser apenas uma réplica. Coelho Negro está prestes a ensinar uma lição a esses idiotas,
Mas Izzy agarra suas orelhas de coelho como se estivesse tentando ser cancelado e impede uma guerra de eclodir contra a comunidade dos Mil Olhos. Os idiotas se foram, mas Izzy tem um plano e diz ao pequeno para vigiar sua amiga inconsciente. Com essa questão resolvida, Izzy, Asuka e Coelho Negro se encontram em uma reunião com o líder da comunidade Perseus, Leias Perseus. Leia se apresenta como líder idiota da comunidade de idiotas, revelando sua inclinação para escravizar mulheres. Ele direciona sua atenção a Coelho Negro, expressando surpresa ao ver um coelho na ala leste e propondo que ela se junte à sua equipe por causa de suas ótimas personalidades. No entanto, Asuka intervém, afirmando que a lealdade de Coelho Negro está com a comunidade deles, levando Izzy a reivindicá-la como sua. Coelho Negro tenta explicar que ela não é um objeto, e que ela só se veste da maneira que faz porque Shiroyasa disse que ela receberia um aumento de 30% no pagamento ao arbitrar jogos. A conversa toma um rumo sério quando Coelho Negro acusa os homens de Leos de invasão e ataque ao seu povo. Para provar sua afirmação, ela exige que Leos desfaça seu feitiço de petrificação para que Leticia possa confirmá-lo. Leia nega o pedido, revelando sua intenção de manter Letícia petrificada até que ela seja transferida. Ele argumenta que Letícia pode mentir para proteger seus ex-camaradas de qualquer maneira. Com ambos os lados sem evidências, Leias decide ir embora e usar uma técnica para ensinar modos a Leticia antes de transferi-la, afirmando que seu novo dono gosta de coisas de lolicon. Isso desencadeia a transformação e a raiva de Coelho Negro. Leias a empurra ainda mais ao revelar que Leticia abriu mão de sua alma e sacrificou sua divindade como rainha das vampiras só para ver o Coelho Negro novamente. Inesperadamente, Leias propõe uma oferta. Ele libertará Letícia, mas em troca quer que o Coelho Negro seja seu escravo. Asuka acha a oferta ridícula e diz ao Coelho Negro que eles deveriam ir embora. No entanto, o Coelho Negro é estúpido e não consegue parar de pensar em Leticia, então ela não se move. Leias insiste em seus modos assustadores, empurrando o Coelho Negro para cumprir seu dever de salvar sua amiga. Asuka intervém, ordenando que Leia se desculpe e usando sua habilidade para colocá-lo de joelhos. No entanto, para surpresa deles, Lei se liberta de suas restrições e invoca sua arma, preparando-se para atacar. Izzy entra, parando o ataque sem esforço com um único dedo, chocando Leis. Shiroyasha, a mediadora da conversa, se levanta e ameaça a todos para pararem. Do nada, o bobo Coelho Negro pede desculpas pela confrontação anterior e pede a Leis um tempo. Sendo leniente, Leis lhe concede uma semana para tomar sua decisão sobre se tornar sua escrava submissa. Leia é o líder de Perseus, mas pensa que essa comunidade simbolizava uma divindade poderosa e honrada. Shirayasha revela que, historicamente, Perseus estava entre as comunidades mais prestigiadas de Little Garden, renomada por sediar lendários jogos de presentes. No entanto, sob a liderança de Leia, eles se tornam uma comunidade de babacas, pensando apenas em mulheres e bebida, semelhante a espectadores de resumos de anime. De volta à mansão do Sem Nome, o Coelho Negro contempla aceitar a oferta de Leia. Asuka confronta, afirmando que vender seu corpo não mudará nada porque ela não é bonita o suficiente. No calor do momento, as duas começam a discutir. Sua atenção é interrompida por Ryu, que em vez de fazer algo realmente útil, apenas lhes traz alguns biscoitos. Acontece que ela nem os assou sozinha e, em vez disso, fez os escravos órfãos fazerem isso. Os doces açucarados que induzem diabetes realmente fizeram o truque, pois o Coelho Negro e Asuka se desculpam um com o outro. Yu então incentiva o Coelho Negro a considerar outra solução. O Coelho Negro revela que depois de todo aquele drama há realmente outra maneira. Houve uma lendária batalha antiga há muito tempo, e um jogo de presentes está sendo realizado que a imita. Isso permitirá que até mesmo pessoas de baixo nível participem, e pode ser a resposta delas. No entanto, elas terão que vencer 2 desses jogos de presentes. O problema é que esses jogos são incrivelmente difíceis, e levará anos para vencer ambos. Inesperadamente, uma pessoa coloca uma sacola na mesa cheia de objetos parecidos com melancias. Asuka pergunta sobre suas aventuras enquanto Yu menciona que a porta estava destrancada. Com sua atitude arrogante de sempre, ele revela que estava fora completando uma tarefa dada a ele por Shiroyasha. Na manhã seguinte, na mansão Perseus, Leia sonha acordado com o Coelho Negro, como o assustador que ele é. Surpreendentemente, ela aparece e o desafia para um duelo. Inicialmente recusando por covardia, Leia muda de postura quando o Coelho Negro revela suas gigantescas esferas redondas. Leia fica chocada, pois são presentes que exibem a autoridade para desafiar uma lenda. Isso é surpreendente porque significaria que os Sem Nome de alguma forma conseguiram derrotar o Kraken e a besta conhecida como Grey. O Coelho Negro revela que isso é verdade, pois um vislumbre do passado mostra Izzy confrontando Lula Molusco. A besta incrustada de cracas queria fazer um longo discurso, mas Izzy o interrompeu para derrotá-la. Isa então disse que, depois de derrotar o Kraken, o deus da água era um oponente melhor. Leia não tem escolha a não ser aceitar o desafio. Ele é um pequeno babaca confiante, embora ameace machucar o Coelho Negro tão mal que ela nunca mais pense em desafiá-lo.
No local do jogo, Izzy e a equipe receberam um contrato detalhando as regras do jogo. Surpreendentemente, Leia escolheu jogar um jogo de esconde-esconde com uma reviravolta de assassinato. Assim como a lenda, eles devem matá-lo em seu sono enquanto ele sonha em ser isekai'd para um mundo cheio de pirulitos. O Coelho Negro esclarece as regras. Elas devem localizar Leia sem serem vistas, caso contrário, perderão o direito de desafiá-lo. Yu é de alguma forma capaz de dizer que todos os guardas são superpoderosos apenas cheirando-os, e os guardas também têm o dom da invisibilidade. Como se toda essa tranqueira não fosse ruim o suficiente, há um perigo ainda maior, e esse é o presente de Perseus. Isa a interrompe e choca a todos quando revela que já sabe. Perseus roubou a divindade da antiga Senhora Demônio, Tisha. Todos se perguntam se nosso garoto é algum tipo de gênio de 300 QI, mas ele realmente não é. Izzy aponta para as estrelas, indicando a constelação de Perseus como uma pista significativa. Preparados para a batalha, Izzy e a equipe invadem a mansão Perseus. No último andar, os homens de Leios tomam suas posições, prontos para contra-atacar qualquer ataque. Preocupado com a honra de seu estandarte, um homem insta Leios a ficar de guarda. Leia está irritado por lhe dizerem o que fazer, porque ele é um cabeça quente total. Ele diz a todos para garantirem que façam seu trabalho eliminando os nerds que vêm atrás dele para que ele não precise recorrer ao uso de seu poder oculto que ele tem em volta de seu pescoço magricela. Na porta da frente, Akashoka ataca alguns guardas com água que ela controla usando palavras de autoridade. Um desses guardas de personagem secundário a chama de Loli idiota por se revelar, pois ele acha que ela esqueceu que se revelar renuncia ao seu direito de desafiar leis. No entanto, Asuka pensa na estratégia anterior de Isa, dividindo a equipe em 3 papéis. Izzy e o garotinho eliminarão o mestre do jogo, Leia. O inútil sussurrador de animais farejará e neutralizará os guardas invisíveis. Um deles teve que agir como isca e renunciar ao direito de desafiar o mestre do jogo, então essa pessoa foi Asuka. Ela se envolve com os homens com ondas de água, mas não faz nada. Finalmente, Asuka invoca a árvore de água usando um suprimento infinito de água para derrotar todos os guardas. Dentro da mansão, Yu, a Hip, acompanha Izzy, o DJ e Jin, o bebê, para os andares superiores. De repente, ela sente um guarda invisível por perto e rapidamente incapacita o guarda usando sua aguçada habilidade de cheiro de cachorro. Ela pega o capacete do guarda e explica que o capacete de Hades concede invisibilidade ao seu portador. Izzy agradece a Hip por farejar o inimigo como um bom cachorro, mas ela explica que espera algo em troca mais tarde. Izzy rapidamente veste o capacete, instruindo Jin a encontrar um esconderijo seguro. O garoto sabe o quão inútil e sem propósito é toda a sua vida, quase como se ele tivesse orgulho disso, então ele corre e se esconde em uma caixinha. Izzy, que agora está invisível, destrói alguns guardas, mas a situação se intensifica quando alguém ataca Yu. Yu não conseguiu detectar essa pessoa, então Izzy luta desesperadamente contra o ar na esperança de atingir a pessoa. Izzy também não consegue sentir esse cara, então ele determina que essa pessoa deve ter o verdadeiro capacete de Hades. Izzy tenta provocar a pessoa misteriosa a revelar sua presença, mas o indivíduo astuto permanece em silêncio e continua jogando Yu como uma boneca de pano. Yu decide parar de ser um saco de pancadas inútil e usa seu pequeno colar para emitir ondas sonoras ultrassônicas. Ela consegue detectar o cara escondido e instrui Izzy sobre onde balançar. Capitalizando em sua imensa força, Izzy desfere um soco poderoso, deixando a pessoa inconsciente. O guarda usa suas últimas palavras para elogiar Izzy por seu poder, mas Izzy o ignora e pega seu capacete de aparência legal. Jin sai de sua caixa de segurança para perguntar se ele poderia parar de ser inútil, então Izzy lhe dá o capacete de invisibilidade extra. No andar seguinte, o Coelho Negro espera que todos estejam bem e começa a surtar como um lunático. Acontece que nosso garoto Izzy estava tocando nela, mas apenas para fazê-la cócegas, muito menos do que vocês hedonistas fariam com poderes de invisibilidade. Leias estava lá esperando por eles, e os garotos ficam chocados quando veem a Leticia petrificada ao lado dele. Leia se autodenomina o oponente deles e o mestre do jogo, mas revela que não será ele quem lutará. Este covarde ativa as botas de Hermes e levanta voo. Sentindo a intenção de Leia de escalar as coisas, Izzy revela que está planejando usar as armas pesadas, deixando os outros confusos. Izzy, agindo como uma espécie de astrônomo, esclarece que a constelação de Perseus inclui uma estrela demoníaca chamada Algol. Como esperado, Leia invoca o Senhor Demônio Algol para o campo de batalha. Algol é uma besta gigante, feia, zangada, com cara de Karen, e Leia comanda para desencadear o terror sobre todos os seus inimigos. O rugido de Algol ecoa pelo palácio, enviando arrepios pela espinha de todos. Até mesmo os homens de Perseus rotulam Leia como um tolo por ir tão longe a ponto de invocar a terrivelmente poderosa Algol. De volta à arena, o Coelho Negro pode dizer instantaneamente que eles estão em grave perigo, pois Algol desencadeia um ataque devastador. Ela derruba facilmente o pequeno e fraco Jin para protegê-lo, enquanto o ataque erra Izzy.
Este ataque vai para todos os lados e transforma todos os outros em pedra. Leia ri triunfante, declarando sua intenção de acabar com a vida de todos no palácio e comprar novos escravos. O Coelho Negro revela que Algol é um senhor demônio de nível estelar, semelhante a Shiroyasha, o Cavaleiro Branco. Fora da arena do jogo de presentes, Shiroyasha e sua assistente monitoram de perto o jogo em uma TV mais antiga que a namorada de Josh Gate. A assistente de Shirayasha prevê que os Sem Nome perderão, mas Shirayasha discorda, sugerindo uma surpresa. No campo de batalha, Leia faz o típico discurso de vilão, explicando que quer torturar seus oponentes antes de derrotá-los. Ela ordena que Algol empunhe sua arma, que é adequada para a punição, pois é um chicote, e a estúpida Senhora Demônio causa um monte de danos à arena. As vibrações de seu ataque frenético fazem com que a petrificada Leticia caia, levando o Coelho Negro a correr para o lado dela, mas ela é parada. Enquanto isso, Izzy desvia a atenção de Jin para si mesmo. Izzy o chama de pirralho e revela que sabe que Jin planejava lutar com a Senhora Demônio depois de recuperar Leticia. Mas agora Jin tem um trunfo extra. Jin instantaneamente entende seu longo e entediante discurso indutor de sono. Jin usa sua melhor arma nova e ordena que Izzy exiba seu verdadeiro poder para acabar com o jogo de presentes. O DJ Izai, de alguma forma, ouve a voz de bebê do Pipsqueak através de seus fones de ouvido gigantes e diz a Jin para anotar essa surra que está por vir. No entanto, essa Karen zangada chicoteia nosso garoto como se ele fosse um caixa que não aceita seus cupons. Ela causa destruição massiva, então o idiota Leia pensa que venceu. Aparentemente, ele não sabe que está lutando contra nosso protagonista porque fica chocado ao ver que Izzet pegou o chicote de Elgo com uma mão. Izzet está pronto para a luta real começar, então o frustrado Leia exige que Elgo o leve a sério. Elgo transforma seus chicotes em cobras e aterroriza a todos quando começa a estrangular nosso garoto. Claro, o idiota Leia pensa que venceu de novo, mas fica chocado quando Izzet confiantemente se pergunta se é tudo que eles têm. Izzet corta o ataque e Leia só pode se perguntar que presente Izzet poderia ter. Ele exige que algo empurre o garoto para baixo para que o monstro feio se torne ainda mais uma besta, pois ela se parece com uma Karen que acabou de receber o pedido de café errado. Apesar do poder aumentado de Algol, Izzy fica ainda mais animado e levanta a Senhora Demônio sem esforço. Ele joga a Senhora das Karens de lado, provocando Algol por ser afetada por um mero humano. Leias, recorrendo a um ataque covarde por trás, descobre que ele simplesmente continua errando. Izzy esclarece que Leias é simplesmente muito lento. Até a assistente de Shiroyasha questiona se Izzy é realmente um mero humano ou algo muito mais forte. Shiroyasha assume que a luta acabou, mas ela fica preocupada quando Leia se levanta. Leia se cansou e instrui Algol a desencadear seu ataque final, capaz de transformar o mundo inteiro em pedra. Jin implora a Izzy para fugir, mas Izai, em sua maneira ousada característica, se recusa a recuar. Em vez disso, ele salta para frente e dá um chute em Algol, interrompendo seu raio final. Leia fica atordoado, e Jin aponta que Izai não apenas cancelou o presente, ele o destruiu. O Coelho Negro achou que era impossível, mas percebe que o presente de Izai possui o poder de destruir outros presentes, uma capacidade que poderia obliterar os céus e a terra. Na Mansão das Mil Olhos, Shiroyasha observa isso e está convencida de que Izzy é realmente um desconhecido. Izzy encerra o duelo com um soco, jogando Elgo contra as paredes da arena. Enquanto Leias cai de joelhos, o Coelho Negro, agindo como árbitro da luta, se prepara para declarar os no-names como vencedores. No entanto, Izat intervém, desafiando Leias para mais um jogo, desta vez apostando a existência da comunidade Perseus ou a vida de Leias. Leias percebe agora que Letitia nem sequer era seu verdadeiro objetivo, e Izzy confirma isso dizendo que ele poderia tê-la libertado quando quisesse. Nosso garoto Izzy está super confiante como sempre e diz a Leias para vir com tudo, com a vida dele, para que ele possa se divertir. Enfurecido, Leias confronta Izzy, mas acaba levando um soco na cara. Mais tarde naquela noite, Leticia acorda cercada por todos os seus salvadores. Izzy e os outros propõem que Leticia se torne a nova empregada deles, considerando que todos arriscaram suas vidas para salvá-la. No entanto, tanto Jin quanto Black Rabbit se opõem à ideia. Apesar das objeções dos dois personagens mais inúteis de qualquer anime, Leticia concorda em se tornar a empregada. Lá fora, Black Rabbit organiza um banquete para todos, incluindo as crianças escravas, que provavelmente fizeram todo o trabalho para prepará-lo. Izzy, que deve estar apavorado em mostrar suas orelhas por algum motivo, se pergunta por que estão celebrando ao ar livre. De repente, o céu noturno se enche de estrelas cadentes. Black Rabbit revela que a comunidade Perseus foi dissolvida, levando à remoção de sua constelação do céu. Asuka e Yu ficam surpresas ao perceber o papel significativo que as estrelas desempenham em Little Garden. Izzy, mais determinado do que nunca, declara seu novo objetivo, que é ter sua constelação brilhando no céu um dia. Na manhã seguinte, Asuka pensa sobre sua vida passada como aristocrata, relembrando uma crise financeira que enfrentou. Sentindo-se insuportavelmente entediada em um mundo onde ninguém pode recusar seus comandos, a atenção de Asuka foi capturada pela carta de Little Garden.
Uma batida repentina em sua porta interrompe seus pensamentos, e ao abri-la, ela descobre você e Lily com uma carta peculiar. Em outra sala, vemos que Jin desmaiou como um bebê de exaustão após tentar acompanhar os estudos de Izai. Assim que Izzy aconselha Jin a se cuidar, Asuka, Yu e Lily invadem o quarto. Instantaneamente, o quarto explode em xingamentos. Enfurecida, Asuka lança um chute voador em Izzy, que habilmente manobra Jin para o caminho do chute. Asuka mostra a ele a carta que receberam de Thousand Eyes. É um convite para o lado norte de Little Garden para um festival conhecido como a Ascensão do Dragão de Fogo. Este festival apresenta vários anfitriões realizando diversos jogos de presente, com o Floor Master organizando o evento principal. Asuka revela que Black Rabbit estava escondendo a carta, mas você a encontrou e a trouxe à atenção dela. Jin, tão irritante quanto sempre, os proíbe de comparecer ao festival, explicando que o lado norte de Little Garden é distante e eles não têm fundos para chegar lá. Decepcionados, os três falam sobre como Jin é estúpido e feio, incapazes de acreditar que sua comunidade os recompensaria dessa maneira, apesar de toda a ajuda que ofereceram aos No-Names. Esses caras são implacáveis, no entanto, e planejam fazê-los pagar por esconder coisas. Em outro lugar, Black Rabbit recebe uma carta deles revelando seu plano de ir ao festival. Black Rabbit fica furioso e a carta continua revelando a punição. Se Black Rabbit não conseguir encontrá-los até o final do dia, todos eles deixarão a comunidade. Em uma cafeteria, Izzy discute seus planos de viagem com Asuka e Yu, buscando o conselho de Jin sobre explorar a cidade e experimentar a culinária local. No entanto, Jin, agindo como um estraga-prazeres, revela que chegar ao festival a tempo será impossível. Isso ocorre porque a área de superfície de Little Garden é comparável a uma estrela gigante. O pequeno verme faz algumas contas nerds sérias e explica que a distância entre os polos norte e leste abrange cerca de 980 mil quilômetros, tornando impossível chegar ao festival a tempo. Jin sugere que todos voltem para casa, mas Asuka se recusa. Eles não podem voltar, especialmente depois de enviar aquela carta ameaçadora para Black Rabbit. Nosso garoto Weasley deve estar ouvindo audiolivros sobre como ser um gênio com aqueles fones de ouvido gigantes que ele usa o dia todo, porque ele tem uma ideia brilhante. Weasley propõe que Thousand Eyes pague por suas viagens, já que foram eles que os convidaram. Enquanto isso, de volta à mansão dos No-Names, Black Rabbit é informada pela empregada e várias crianças órfãs que não conseguem encontrar Weasley e os outros. Letitia assume que eles já estão a caminho do portão e afirma que Black Rabbit é a única rápida o suficiente para pegá-los. Ela então sugere que Black Rabbit use o Astral Gate. Não custará nada para ela, já que Black Rabbit trabalha para as autoridades. Black Rabbit diz aos órfãos para voltarem ao trabalho escravo e se transforma em um coelho rosa antes de sair correndo. Na sede da Thousand Eye, Issei exige que Shiroyasha cubra seus custos de transporte. A gótica Loli concorda que faria sentido, já que foram convidados, mas primeiro pergunta sobre os rumores a respeito de seu confronto com os Senhores Demônios. Eles não negam querer lutar contra os Senhores Demônios e culpam a maior parte disso em DJNZ. Shiroyasha fica feliz em ouvir isso e revela que um dos Floor Masters quer que eles eliminem os Senhores Demônios. Jin aceita ansiosamente o trabalho. No entanto, Shiroyasha continua a explicar e pergunta se Izzy e os outros estão familiarizados com os Floor Masters. Todos eles são muito estúpidos, no entanto, e admitem que só aprenderam sobre eles naquele dia. Shiroyasha explica que os Floor Masters supervisionam a paz em Little Garden, garantindo que as pequenas comunidades possam viver e crescer em paz. No entanto, o surgimento de novos senhores demônios perturba essa paz, especialmente na fronteira norte, onde um Floor Master e o líder de Salamandra estão passando seu poder para sua filha, Sandora, que escolheu o novo nome de Dragão de Fogo, daí o nome do festival, a Ascensão do Dragão de Fogo. Jane revela que o antigo mestre dos No-Names tinha um relacionamento muito bom com Salamandra. No entanto, ele luta para entender como uma criança de 11 anos como Sandora poderia obter um papel tão importante. Este idiota não percebe que ele também é um líder comunitário e parece que acabou de nascer ontem. Izzy prevê sérios problemas de outros Floor Masters contra a ascensão de Sandora, mas Shiroyasa insinua outra razão subjacente. No entanto, antes que a pequena gótica possa terminar de explicar, o grupo impaciente pressiona Shiroyasa a transportá-los para a fronteira norte. Isso significa que eles concordam com o pedido, pois só querem se apressar e ir. Chocantemente, com apenas algumas palmas, Shiroyasha os transporta para a fronteira norte. Todos ficam maravilhados com o quão diferente a cultura no norte é em comparação com o leste. Enquanto planejam explorar a cidade, Black Rabbit os intercepta da maneira mais intensa possível. Izzy e Asuka escapam rapidamente, mas Yu mais uma vez prova ser a personagem mais inútil, pois é pega por Black Rabbit. Black Rabbit promete puni-la mais tarde, mas por enquanto ela apenas a joga para longe, pois precisa perseguir os outros. Em um beco, Asuka expressa o quão surpresa ela está que Black Rabbit os alcançou tão rapidamente. Izzy ignora isso como o cara legal que usa fones de ouvido que ele é, alegando que sua carta certamente irritaria Black Rabbit.
Asuka diz a Izai para parar de agir como um pirralho mimado e escoltá-la pela cidade. Izai, que tenho certeza que tem aqueles fones de ouvido permanentemente presos à cabeça, diz algo legal sobre ser um cavalheiro e escolta Asuka. Enquanto isso, Yu confessa sobre a brincadeira da carta que fizeram com Black Rabbit e reconhece que passou dos limites. Shiroyasha, esperando dar um propósito a Yu neste anime, a convida a participar de um jogo de presente chamado Duelo dos Criadores, exclusivo para indivíduos com dons de criação. Shiroyasha explica que a fronteira norte enfrenta condições muito ruins, então eles valorizam dons do tipo criação para tornar a cidade mais habitável. Shiroyasha aponta como o colar que o pai de Yu lhe deu é extremamente poderoso. É tão incrível que Shiroyasha está até disposta a comprá-lo dela por qualquer preço. Yu recusa, é claro, porque seu pai, que não está mais vivo, deu a ela. Shiroyasha então explica que ela gostaria de tornar o festival mais emocionante. Por algum motivo, ela decide pedir ajuda ao personagem mais chato para isso, e Yu concorda em fazer isso. Shiroyasha então revela que o vencedor do jogo de presente receberá um presente raro dela. No coração da cidade, Inosuka avista um pôster exibindo um item de presente raro para o vencedor do evento principal. Nosso garoto Izzy mostra um pouco de seu gênio mais uma vez ao apontar que este item foi feito de um vidro natural raro. Asuka é mais burra que um saco de pedras e fica impressionada com esse conhecimento, mas Izzy diz que ele é apenas bom em curiosidades. Sua atenção se volta para alguns personagens de um desenho da Disney, e ela espera ver um monstro de abóbora voadora. Izzy percebe que essa garota está falando sobre um Jack-o'-lantern e se pergunta como ela não sabe muito sobre o Halloween. A razão é porque ela foi mantida em isolamento por toda a sua vida. Asuka nasceu um ser humano feio com a capacidade de controlar pessoas, então ela era vista como uma ameaça. Felizmente para ela, tudo mudou depois de vir para Little Garden, exceto por ainda ser feia. Izzy então percebe algo. Originalmente, ambos são da Terra. No entanto, suas linhas do tempo e eventos estão em ordem aleatória. Asuka confirma essa teoria e acrescenta que Izzy é de uma Terra futura. Izzy termina de falar sobre essa coisa de viagem no tempo e sugere que eles usem a Terra Fértil em um território no-name para começar a cultivar. Isso ajudará muito a comunidade, e durante a época da colheita, eles poderão celebrar o Halloween. Os dois idiotas continuam falando sobre o Halloween, então não percebem que Black Rabbit se juntou à conversa. Letícia aparece do nada para impedir Asuka de correr, e Asuka espera que seu cavaleiro heróico a salve. Infelizmente para ela, nosso garoto Izei já se foi. Black Rabbit persegue Izzy pela cidade, eventualmente encontrando-se no topo de alguns prédios. Black Rabbit quer que ele desista, mas Izzy aponta que uma grande multidão se reuniu e ele quer ser DJ para eles. Ele não tem nenhum equipamento com eles, então Issei decide desafiar Black Rabbit para um jogo em vez disso. Como pedido de desculpas por sua carta rude, o coelho não perderá nada se não ganhar. Mas se ele perder, ele fará qualquer coisa que ela comandar. A pequena coelha negra diz algo sobre honra ou o que for e decide que quer ser forçada a fazer algo também se perder. As regras do jogo são simples. Cada jogador deve tentar tocar o outro com a palma da mão para vencer. Em outro lugar, Asuka come seu primeiro crepe com Letícia e Lily. Enquanto caminham, ela nota uma pequena fada desnutrida. Letícia explica que as fadas viajam em grupos, o que significa que esse pequeno companheiro se separou de sua comunidade. Asuka tenta se comunicar com a fada, mas seu rosto horrivelmente nojento a assusta. Asuka deixa os crepes com os personagens sem graça e corre atrás da fada para forçá-la a olhar para seu rosto nojento. Izzy joga uma moeda para começar o jogo enquanto a multidão observa esses estranhos poderosos. Iniciando o jogo, ele salta em direção a Black Rabbit, ciente de sua vantagem devido às suas orelhas, que ele foi informado serem conectadas aos sistemas centrais de Little Garden. Ela definitivamente tem excelentes habilidades auditivas, então ele determina que sua melhor chance de vencer será não tirá-la de vista. A multidão fica maravilhada com a velocidade e o poder deles, e os dois lutadores acabam novamente em prédios. Izzy, sendo o homem de cultura que é, aponta que sua mini-saia chocou a todos ao conseguir esconder tudo esse tempo. Black Rabbit revela que é algum tipo de saia mágica, pois só permite que as pessoas quase vejam o conteúdo. Izé está determinado a quebrar o feitiço, mas este amante de Loli acaba socando um prédio. Black Rabbit determina que ela já venceu e salta do prédio. Izzy agora enfrenta um dilema. Ela o pegará se ele pular, mas perderá o contato visual com ela se não pular. Nosso garoto é um gênio deus da batalha, no entanto, e tem um plano. Izzy chuta a torre em que está apoiado, fazendo a estrutura desabar e causando caos absoluto. As pessoas têm que correr por suas vidas, e chamam o cara com fones de ouvido permanentemente presos à cabeça de louco. Infelizmente, o prédio começa a desabar. Forçados à cooperação, os dois lutadores destroem a estrutura em colapso, garantindo que os cidadãos não acabem esmagados. Os dois inimigos têm a mesma ideia, pois ambos conseguem se agarrar um ao outro simultaneamente. Seu jogo resulta oficialmente em empate, concedendo a cada um comando. Enquanto sua luta termina, alguns aleatórios estúpidos aparecem, e Izzy se pergunta se eles são os Ops.
Izai está aterrorizado, e é revelado que eles são os MPS da comunidade Salamander. Durante o evento principal da exibição, Yu finalmente faz algo legal ao enfrentar uma criatura colossal sem cérebro. Usando os poderes de um grifo, ela se lança no ar e manobra para o ponto cego do monstro. Com uma força incrível como a de um elefante, ela derruba a fera, garantindo a vitória nas semifinais. A anfitriã Shiroyasha parabeniza Yu, destacando a força da comunidade No Name. A Shiroyasha anuncia que as finais acontecerão no dia seguinte. Para o anúncio das finais, o palco é tomado por Sandora, a nova mestre do chão. Após um pequeno discurso, Sandora vai para a sala do trono junto com Shiroyasha, Issei e os outros sem nome, exceto Asuka. Na sala, um sujeito chamado Mandra ameaça Issei com uma punição severa por todo o estrago que causaram. Nosso garoto Izzy só tem medo de acordar um dia sem seus fones de ouvido e diz a Mondra que ele só estava tentando deixar as coisas mais emocionantes. Coelha Negra tenta dizer a ele o tamanho da encrenca em que estão e dá uma amostra, batendo na cabeça dele. Mondra fica furioso com toda a conversa casual, mas Shiroyasha o silencia. Ela lembra Mondra que Sandora está no comando agora, e ela deveria ser quem decide a punição. Sandora está bem calma sobre tudo e explica que ninguém se machucou. Shiroyasha até concordou em fazer todos os reparos, então Sandora decide não puni-los. Todos ficam felizes, exceto Mondra, que está com um pau enfiado no traseiro. Todos os guardas saem, permitindo finalmente que Sandora haja como ela mesma. Ela corre para cumprimentar Jin e Lily, pois são velhas amigas. Ela se desculpa por não ter enviado ajuda quando o Senhor dos Demônios as atacou. Sandora usa a doença de seu pai e seu envolvimento na cerimônia de sucessão como motivo para não ajudar. De repente, Mandra fica chateado ao ver Jin agindo tão amigavelmente com Sandora e lança um ataque contra Jin, com o objetivo de decapitá-lo. Issei, rápido em reagir, bloqueia sem esforço. Mandra tem um ódio sério pelo sem nome, pois sua mera presença está manchando o nome de Salamandra. Sandora intervém, lembrando Mondra que os sem nome já foram aliados e o insta a ser mais respeitoso. Mondra chama sua irmã Sandora de ingênua e diz a ela que socializar com os sem nome enfraquecerá severamente sua posição. Esse idiota então acusa os sem nome de inventarem um boato misterioso. Sandora fica furiosa e comanda seu estúpido irmão a ficar quieto. Izzy não deixa isso passar e diz a eles para contarem tudo sobre esse boato. Shiroyasha então revela uma profecia que prevê um ataque do Senhor dos Demônios que ocorrerá com a ascensão do Festival do Dragão de Fogo. Enquanto isso, do lado de fora do palácio, Asuka conseguiu fazer amizade com a fada que não aguentava olhar para sua cara feia, subornando-a com comida. Eles trocaram nomes, e descobrimos que essa fada se chama Ratonfinger, da comunidade Ratonfinger. De volta ao palácio, Izzy está desapontado, pois esperava uma batalha de sucessão clichê. No entanto, Shiroyasha desvia a culpa, afirmando que houve idiotas que aceitaram o trabalho sem ouvir o objetivo. Todos se perguntam se a profecia é realmente verdadeira, então Shiroyasha revela que ela veio do demônio de Laplace, o lugar de onde todas as profecias se originam. Mondra, também conhecido como Queixo de Chifre, fica muito chateado, pois os profetas parecem saber quem chamará o Senhor dos Demônios para lá, mas não estão contando a eles. Por causa disso, Issei suspeita que um ou mais mestres de Andar de Mil Olhos estejam colaborando de perto com o Senhor dos Demônios. Ele então destaca uma pista importante. Nenhum dos mestres de Andar ajudou a preparar a exposição. Todos ficam muito sérios e preocupados, mas DJ não poderia estar mais calmo. Na verdade, ele está surpreso que ninguém viu isso chegando. Jin, sendo o pirralho ingênuo, não consegue acreditar, pois os mestres de Andar deveriam proteger a todos. Mas Izzy o acerta com uma dura realidade. As pessoas podem mentir. Shiroyasha afirma que aqueles que se unirem ao Senhor dos Demônios eventualmente serão punidos, mas primeiro eles terão que lidar com a profecia. Shiroyasha afirma que lidar com o Senhor dos Demônios é sua responsabilidade. Izzy parece ter um problema com isso, mas eventualmente ele decide que será uma boa chance de ver o quão fortes esses senhores dos demônios são. Nosso garoto é uma raposa sorrateira, porém, e se pergunta se ela teria um problema se alguém acidentalmente eliminasse o Senhor dos Demônios antes mesmo que ela chegasse até ele. Shiroyasha não é idiota e percebe o que ele quer dizer, então ela permite que ele tome a liderança. De volta ao mercado, Asuka permanece completamente alheia ao enredo do anime, e ela apenas explora vários itens em exibição. Ela encontra uma coisa enorme tipo Golem, e fica surpresa ao ver que foi criada pela comunidade Dedo Podre. Nesse exato momento, a área mergulha na escuridão quando uma voz assustadora diz que ela encontrou o Dedo Podre. Asuka exige que o covarde se revele, mas instantaneamente se arrepende de ter aberto sua grande boca estúpida quando uma horda de ratos invade a área. Asuka tenta comandar os ratos a recuarem usando sua autoridade, mas não tem efeito. Lá em cima, Letia procura sua amiga e percebe que ela se complicou, pois as coisas estão muito perigosas a essa hora do dia, mesmo para alguém tão forte quanto Asuka. Lá embaixo, Asuka invoca uma espada de prata de seu cartão de presente, mas ela se mostra inútil contra o número avassalador de ratos.
Ela percebe que os ratos estão fixados na fadinha, então ela esconde em um lugar que ninguém jamais vai querer procurar. Nesse exato momento, Leticia, a empregada controladora de pragas, aparece em sua forma de Senhor dos Demônios. Com um golpe rápido, ela erradica todos os ratos e exige que o conjurador se revele. No entanto, o conjurador permanece em silêncio e escapa. Letia explica que, embora ela possa não parecer forte em sua forma de Loli, ela ainda é uma senhora dos demônios. Depois, Asuka se pergunta por que seu poder não funcionou nos ratos e determina que eles estavam sob o controle de alguém mais forte que ela. Ela começa a questionar sua própria força e se coloca como alguém que nunca será capaz de lutar como Izzy ou você. Asuka eventualmente para de pensar como uma fraca e reacende sua determinação, sem querer se tornar alguém que manipula os dons dos outros. As garotas encontram Izzy, que ainda de alguma forma está com seus fones de ouvido após um banho, e ele se junta a Shiruyasha para provocar as garotas. Ele provoca Jin para descrever humoristicamente os atributos de cada pessoa, mas seus comentários nada PG lhe rendem baldes jogados pelas garotas frustradas. Mais tarde, Shiruyasha continua sendo uma esquisitona ao revelar sua nova missão: expor mais pele no uniforme da Coelha Negra. Seu pequeno truque visa chamar atenção para a presença da Coelha Negra, pois ela atuará como árbitra na final de amanhã. Coelha Negra, é claro, nega o pedido, então Shiruyasha não tem escolha a não ser recuar. Yu decide não ser uma personagem secundária por um segundo e pergunta a Shiruyasha quem ela enfrentará na batalha final. Shiruyasha não pode dizer, mas ela conta de quais comunidades eles são. Além do sem nome Salamandra, outros dois oponentes serão do Dedo Podre e de outra comunidade. Issei determina, por causa do nome alemão Rettenfinger, que seu oponente amanhã pode ser o flautista de Hamelin. Shiruyasha se surpreende que alguém tão burro e feio quanto ele saiba disso, mas confirma que ele está certo. Ela então compartilha a história arrepiante sobre o Flautista, uma comunidade anteriormente alinhada com o Senhor dos Demônios e outrora líderes do Green Grimoire. O Senhor dos Demônios foi eliminado durante um jogo de presente significativo, e o Flautista deveria ter perdido seu poder junto com ele. Ela então se volta para o aparente gênio Izzy para lançar luz sobre a conexão entre Rattonfinger e o Flautista de Hamelin. No entanto, DJ Izzy permite que o pequeno Jin tenha seu momento. Jin explica que o conto do flautista de Hamelin ocorreu na cidade de Hamelin e está registrado em um monumento de pedra. No ano de dezembro, 130 crianças foram sacrificadas pelo flautista de Hamelin. Disse que o nome do flautista é Ratton, um indivíduo que pode controlar ratos. Asuka olha para sua pequena amiga Rattonfinger e espera que o que ela está pensando não seja verdade. Shiruyasha está preocupada que os remanescentes do Green Grimoire possam estar à espreita nas sombras, esperando o momento perfeito para atacar. Ela ordena que os sem nome estejam preparados, mas só ajam se Salamandra falhar em resolver o problema. Quando está sozinha, Asuka se pergunta se o Ratinho e o Dedo poderiam realmente estar trabalhando para o Senhor dos Demônios. Quando o jogo de presentes final começa, Coelha Negra assume seu lugar como árbitra na arena. Izzy, o pervertido de sempre, provoca Shiruyasha sobre seu feitiço de ocultação na saia da Coelha Negra, chamando-o de ultrapassado. Shiruyasha está extremamente desapontada com o jovem e ingênuo tolo, e ela enfatiza o valor artístico do mistério. Izzy gradualmente compreende o conceito, reconhecendo Shiruyasha como uma verdadeira mestra, e ele espera se tornar um homem de cultura melhor. Asuka está enojada com a conversa vulgar deles, mas seus pensamentos mudam para o ataque de ratos do dia anterior e a conexão que isso pode ter com sua fadinha amiga. Rattenfinger lhe dá um biscoito, porém, e isso é o suficiente para fazer Asuka pensar que ela não é má. Perto dali, Jin conta a Yu tudo o que sabe sobre a comunidade a qual sua próxima oponente pertence. Yu está pronta para ir, mas Leticia lembra que ela pode levar um parceiro com ela se quiser. Yu está cansada de ser o riso de todos os fracos e inúteis deste anime inteiro, e decide provar a si mesma lutando sozinha. Ela pode estar mordendo um pouco mais do que consegue mastigar, no entanto, pois a solitária decide entrar em uma fúria solo. Coelha Negra apresenta os oponentes. A garota da comunidade Will-O-Wisp faz uma grande entrada e se apresenta como a albina de orelhas compridas, Aisha. Sua parceira é Jack o Lanterna, o que Asuka fica encantada em ver porque ela sempre quis ver um. Izzy a silencia e a lembra de respirar para que ele nunca mais precise ouvir a voz dela. Shiruyasha sinaliza o início do jogo, criando um campo de batalha parecido com uma árvore com uma palma de suas mãos. O objetivo é limpar o labirinto ou eliminar o presente do oponente. Após ambos os jogadores assinarem o contrato, Coelha Negra anuncia o início do jogo. Yu distrai Aisha com uma pergunta e sai enquanto a idiota está ocupada respondendo. A furiosa Aisha persegue e faz seu amigo de cabeça de abóbora atacar com chamas azuis. Yu consegue desviar habilmente, mas Aisha é implacável. Jack, o parceiro demônio de aparência estranha, continua atacando, mas Yu percebe algo, e ela usa inteligentemente o olhar do labirinto para extinguir seu ataque. Jin revela que o ataque do Sr. Abóbora utiliza gás natural, então Yu conseguiu usá-lo contra ele. Yu pensa em como a líder dos Will-O-Wisps é um demônio poderoso que aparece na fronteira entre a vida e a morte.
Se ela estivesse enfrentando ele, então ela não teria chance. Aisha não é a líder, porém então Yu tem confiança de que pode vencer. Asuka fica animada ao perceber o que está acontecendo. Yu usou seus sentidos aguçados para sentir o fluxo de ar levando para a saída, então ela está prestes a vencer. Infelizmente, o Cabeça de Abóbora fica sério e começa a jogá-la para todos os lados. Ele revela que é na verdade um ser super poderoso e assume o controle da luta. Ele acaba sendo um demônio imortal, então a personagem mais fraca e inútil mais uma vez se encontra em uma situação ruim. Até Izzy reconhece que ela não tem chance de vencer, então Yu não tem escolha a não ser se render. Assim que ela o faz, a área do jogo se estilhaça. Coelha Negra declara Aisha e Jack as vencedoras, provocando aplausos da plateia. Jack se aproxima de Yu e pergunta por que ela não usou um parceiro. O cérebro de Yu não parece mais funcionar, então ela nem sabe como responder à pergunta. Mas Jack acaba sendo um cara legal, pois diz a ela que ela deveria tentar se abrir e confiar nos outros. Todos então parabenizam Yu por sua incrível performance, mesmo que ela seja e provavelmente sempre será uma pessoa que perde. Isa impede os idiotas de conversarem sobre nada e aponta que problemas estão se aproximando. As tensões aumentam quando contratos negros chovem do céu. Issei Reed percebe que todas as pessoas ali serão jogadores, e seus oponentes serão o Senhor dos Demônios. Para o Senhor dos Demônios vencer, todos os jogadores devem ser levados à submissão ou massacrados completamente. Para os jogadores vencerem, eles devem quebrar a lenda falsa e revelar a verdadeira lenda. Tudo isso é bem confuso, e eles não têm certeza do que isso significa. Perto dali, a Senhora dos Demônios chamada Peste fica feliz que seu jogo de presentes finalmente começará. O caos irrompe em todos os lugares e Peste comanda seus lacaios, Wester e Hatton, a iniciarem o jogo. Shiruyasha está furiosa, mas um misterioso vento negro a engole e a prende. Suas tentativas de ajudá-la são apenas empurradas para fora do palco. Butterfinger está com medo por sua vidinha, então Asuka o incentiva a ficar escondido sob suas roupas. Nosso garoto, DJ Easy, diz aos outros para ficarem para trás, mas eles não querem que ele enfrente os demônios sozinho. Nosso confiante protagonista os assegura que ele só quer dizer olá para a Senhora dos Demônios, e ele se lança no ar. Com força imparável, Isa escolhe o demônio cara e o arremessa contra uma parede. Isa se apresenta formalmente como um cara legal, mas então esfrega a cabeça desse sujeito na parede. Izzy ri o tempo todo como um louco, mas Wesser o avisa para não ficar tão confiante. Wesser consegue usar uma substância parecida com gosma para impedir Izzy de se mover e elogia Izzy por sua bravura. Com um comportamento muito calmo, Izzy começa a detalhar a história deles. Hatton quer que Wesser o elimine logo, mas Wesser manda essa moça calar a boca e lidar com os outros oponentes. Wesser se pergunta por que Izzy não eliminou Hatton, já que poderia ter feito isso facilmente, mas Izzy revela que quer levar o tempo dela. Izzy então choca esse cara ao saber exatamente quem eles são. Eles são os demônios nascidos da lenda do flautista de Hamelin. A lenda diz que 130 crianças perderam a vida. O método usado para eliminá-los se transformou em um espírito. Há várias suposições sobre qual método foi usado, mas ninguém sabe qual foi. A última parte do contrato do jogo sobre revelar a verdadeira lenda significa apenas que eles precisam descobrir a verdadeira causa do incidente em Hamelin para vencer. Wesser revela que as suposições de Izzy estão corretas, então ele tira seu gol dele. Ele explica que não é o Senhor dos Demônios, mas é hora de lutar, então Izzy avança contra ele. Letitia também entrou na batalha, mas se vê lutando contra a Senhora dos Demônios Peste e seu monstro que parece um tubo gigante de pasta de dente. Peste manda seu monstro chamado Strawn atacar, mas ela fica chocada quando Leticia se transforma. Leticia consegue desferir um ataque poderoso, mas a Senhora dos Demônios sai ilesa. Peste se prepara para fazer de Leticia sua peã, mas um poder imenso abre um buraco gigante em Strawn. É Sandora, e ela afirma que não pode permitir que um ser tão perigoso exista. Pela cidade, alguns personagens secundários tentam acalmar todo mundo. Não adianta, porém, pois monstros aparecem para causar mais caos. Felizmente para eles, Aisha e Jack são caras legais agora e o salvam. Nas arquibancadas, Hiroyasha diz aos outros que ela não tem permissão para participar deste jogo de presente, então ela quer que eles passem uma mensagem para Black Rabbit, que é a árbitra do jogo. Shiroyasha explica que as regras e o objetivo do jogo foram intencionalmente escritos para não ter explicação real, o que significa que o jogo pode ser impossível de vencer. Em segundo lugar, o Senhor dos Demônios atacando a cidade pertence a uma nova comunidade. Mas antes que ela pudesse revelar a última parte, Hatton as interrompe. Hatton faz seu povo lagarto atacar, mas Yu mostra um poder surpreendente ao detê-los. Os cérebros dentro de Yu, Jin e Asuka começam a sentir uma dor imensa, e eles percebem que é porque Hatton está tocando sua flauta. Hatton tem o poder de controlar humanos e ratos. Ela se prepara para torná-los seus peões, mas Asuka usa seu poder para comandar Jin a levar você e correr. Hatton tenta ir atrás deles, mas Asuka usa sua habilidade mais uma vez para parar todos os inimigos. Hatton eventualmente volta sua atenção para Asuka.
Ela a força ao chão e brinca com sua flauta longa e fina de um jeito bem estranho. Hatton a chuta até a inconsciência, o que deixa Shiroyasha muito chateada. Hatton espera controlar Shiroyasha eventualmente, mas por enquanto volta sua atenção para a cidade. Ela coloca o longo instrumento na boca e sopra, fazendo com que todos os habitantes da cidade caiam sob seu controle. Isa percebe que é o flautista de Hamelin, e Wester explica que o jogo apenas começou. O caos irrompe em todos os lugares enquanto Hatton força todos a lutar uns contra os outros. No entanto, nesse exato momento, Black Rabbit aponta má conduta por parte da anfitriã e anuncia uma pausa para resolver a questão através de uma reunião. Sentados à mesa, Izzet aponta que Jin passou muito tempo estudando para este exato momento. Ele diz ao garoto para permanecer calmo, pois ele vê isso como uma chance de recuperar sua antiga glória. Sem perder tempo, Black Rabbit acusa a Senhora dos Demônios Pest de má conduta. Pest nega a trapaça, mas Black Rabbit a lembra que suas orelhas de coelho grandes e estúpidas estão conectadas ao núcleo de Little Garden, e ela poderá descobrir muito rapidamente se ela estiver mentindo. Enquanto Black Rabbit usa suas orelhas para verificar, Manda pensa que prender Shiroyasha sem um bom motivo já é trapaça suficiente. As orelhas de Black Rabbit surpreendentemente revelam que não houve má conduta no jogo atual. Como se isso não bastasse, o selo em Shiroyasha também foi aplicado por meios aceitáveis. Claro, a pequena e irritante Senhora dos Demônios fica satisfeita, mas surpreendentemente quer continuar o jogo em um dia diferente. O tempo máximo permitido para adiar o jogo é um mês inteiro, então é isso que ela quer. Jin finalmente cria coragem e intervém, revelando todos os nomes dos demônios, Wester, Hatton e Strawman Pest. Todos ficam chocados ao saber que ela é Pest, também conhecida como a Morte Negra, a pandemia mais mortal da história humana. Pest confirma sua suspeita, mas revela que é tarde demais. Ela já começou a incubar seus patógenos em alguns dos participantes. A pequena e maligna Senhora dos Demônios tem a vida de todos em suas mãos, mas ela faz uma oferta. Se todos os presentes se juntarem à sua comunidade, ela poupará as vidas das outras comunidades. Hatton revela que capturou Asuka, então eles querem que ela se junte também. Pest quer uma resposta e explica que é um preço aparentemente pequeno a pagar para salvar a vida de todos. Izzy pode estar lendo a mente dela através dos satélites em sua cabeça, pois ele aponta corretamente que Pest os eliminará a todos se eles se recusarem a se juntar a ela. Lá fora, você, Aisha, Jack e Lily cuidam dos feridos. Aisha estava procurando por Asuka, mas não há rastros dela. De repente, Yu desmaia, mas não consegue descobrir o que há de errado com seu próprio corpo inútil. Em outro lugar, temos um breve vislumbre de Butterfinger tentando acordar Asuka. Na sala de reuniões, Izzy expõe todos os negócios de Pest, deduzindo que eles estão desesperados por membros. Sua pequena comunidade de Hamelin é nova, e é por isso que eles estão tentando forçá-los a se juntar. É tudo muito patético, mas Pest se recusa a responder. Isa então aponta que a praga com a qual ela infectou todos acabará com suas vidas bem antes que o jogo continue em 30 dias. Pest decide adiantar alguns dias, mas Mandra choca a todos. Ele declara que qualquer um que for encontrado infectado será eliminado, incluindo ele mesmo e até Sandora. Izai tenta negociar a continuação do jogo para 3 dias, mas Pest recusa rapidamente. Nosso garoto Izai pode estar usando esses fones de ouvido gigantes para impedir que sua cabeça exploda com seu cérebro gigante, porque ele mostra sua genialidade mais uma vez. Ele se oferece para adicionar Black Rabbit à lista de pessoas que terão que se juntar à sua comunidade, mas apenas se eles continuarem o jogo em 5 dias. Como juiz-mestre, Black Rabbit não pode participar do jogo. No entanto, se eles concordarem em deixá-la participar do jogo, então Pest terá uma chance de vencê-la. Pest reduz para 10 dias, mas isso não é suficiente para nossos heróis. Jane negocia mais e se oferece para que o jogo termine 24 horas depois de começar novamente. Se os jogadores não conseguirem vencer até o final das 24 horas, então Pest vencerá automaticamente. A única coisa que ele pede em troca é que o jogo seja retomado em 7 dias. Isso é pouco antes de todos eles sucumbirem à praga. Pest se pergunta se eles realmente acham que podem vencer contra ela, mesmo que de alguma forma consigam sobreviver tanto tempo, mas ela fica chocada quando Jane tem confiança de que podem. Pest finalmente concorda com as condições e espera transformar todos esses tolos em suas marionetes. Em uma caverna, a pequena fada banana finalmente consegue acordar Asuka. Ela fede por não ter tomado banho em dias e fica chocada ao ver a coisa gigante blindada de antes. A pequena Butterfinger finalmente se comunica com Asuka e diz a ela que o gigante é um presente. É dos Dedos Podres, que são gratos por ela ter trazido o último membro de volta para eles. Eles querem que ela acabe com o falso conto de fadas. Os Dedos Podres acabam sendo 130 espíritos das vítimas de Hamelin, e eles aparecem diante dela como vagalumes. Eles oferecem sua criação como um presente e prometem desvendar a verdade se ela aceitar. Eles explicam que se Asuka for capaz de dominar o presente, isso certamente lhe trará a vitória, então ela aceita. Todas as pequenas fadas ficam felizes,
e a coisa gigante blindada ganha vida. 4 dias se passam enquanto mais e mais infectados começam a mostrar sintomas. Raton, colocando seus talentos em peste, proclama uma mudança de destino, uma vida inteira de batalhas contra várias comunidades. Isso levará à morte de Pest, mas é um destino compartilhado por todos os senhores demônios. Ainda assim, Raton e Wesser juram lealdade a Pest, reconhecendo-a como sua única líder. Dentro do palácio, Yu acorda e finalmente pede desculpas a Isia por ser tão inútil. Ele explica que, embora tenha um plano em andamento, ainda não finalizou os detalhes. Isia então decifra os significados por trás dos nomes. Raton significando rato em alemão, Strom significando tempestade, Wesser representando o rio Wesser e Peste simbolizando a peste negra. Ele lembra você sobre a teoria da interseção de mundos paralelos que Black Rabbit uma vez lhe contou. Ela descreve como certos eventos ocorrem em diferentes linhas do tempo, convergindo para um resultado específico. Desta vez, as mortes de 130 crianças são o resultado. Os principais jogadores são os 4 demônios, mas um deles não está conectado à morte das 130 crianças. Izzy prevê que peste é a falsa lenda, já que uma peste negra leva muito tempo para tirar a vida de alguém e isso não se alinha com a lenda. A única coisa que precisa ser resolvida é a parte da descrição do jogo que diz quebre a falsa lenda e revele a verdade. A única pista de Izzy são os vitrais de Hamelin espalhados pelo campo de batalha. Infelizmente, há mais de 100 painéis de vitrais, e seria um incômodo quebrá-los todos. Arboi fica frustrado, então Yu ri ao ver Izzy perdendo a cabeça enquanto parece tão idiota. Izzy então atualiza sobre como Shiroyasha ainda está presa na varanda, entediada até a morte. Acontece que Shiroyasha tem autoridade sobre o Sol em Little Garden. Ela comanda coisas com o atributo Sol, bem como a operação do Sol. O cérebro genial de Izzy é ativado, e ele se lembra por que, na história, a peste negra se tornou tão generalizada. O Sol entrou em um período de era glacial, então não pôde impedir que a praga se espalhasse. DJ Sherlock deduz que Shiroyasha foi selada, então ela não pôde parar a praga com sua habilidade de controlar o Sol. Ele percebe que Pest e os outros são impostores, não o verdadeiro flautista de Hamelin. Izzy agradece por não fazer literalmente nada e diz a ela para continuar deitada na cama sendo inútil enquanto ele vai acabar com este anime do jeito certo. 7 dias depois, o jogo recomeça. Jay instrui todos a encontrar os painéis de vidro com o Coringa controlando ratos. Eles retratam a falsa lenda, então todos os jogadores precisam destruí-los. Os demônios ficam surpresos que os jogadores descobriram seu enigma, mas não estão preocupados, pois sempre podem tirar suas vidas, se for o caso. Pest deu divindade a Wesser especificamente para esse propósito, e vemos que esse cara brilha como um bastão luminoso agora. Sem motivo para se conter agora, Pest ativa o Grimório de Hamelin. O dia vira noite, e todos ficam chocados que os demônios realmente convocaram a cidade de Hamelin. As localizações dos painéis de vidro mudaram, mas Jin acalma todos. O pequeno pirralho está realmente assumindo o controle agora e diz a todos para procurarem uma igreja, pois é lá que o vidro provavelmente estará. Issei tem orgulho do pequeno idiota, mas Wester aparece do nada para se vingar. Wester tem divindade agora, então ele facilmente domina nosso garoto. Izzy ri do bastão luminoso, mas Wester revela que além de ter divindade, seu poder dobra por estar em sua cidade natal. Izzy não parece preocupado e vai pra luta. Black Rabbit e Sandora brigam contra a Pest, mas elas nem conseguem tocá-la e acabam em apuros. Os jogadores acabam encontrando o vitral, mas Ratan chega para impedi-los de ter sucesso em seu plano. Ela também tem um monte de Stromes com ela, então Leticia diz a Jin para fazer o que ele faz de melhor e levar os outros para correr. Raton sopra em seu instrumento para começar seu ataque, e Leticia para. Leticia poderia facilmente destruir todos esses tolos, mas ela teme que jogadores inocentes sejam pegos no fogo cruzado. Há muitos Stromes, então os jogadores estão cercados. Os jogadores estão prestes a serem apagados da existência, mas Asuka e seu golem gigante chegam para resgatá-los. Wesser, beneficiando-se da vantagem de jogar em casa e impulsionado pela divindade de Pest, ganha poder imenso. Ele persegue Izzy pela cidade e o espanca com seu bastão gigante. Wesser se torna o primeiro em Little Garden a assar Izzy várias vezes, chegando a tirar sangue. Seu confronto se mantém enquanto Izzy revela seu conhecimento de história. O verdadeiro flautista de Hamelin é Wesser, e os outros 3 demônios são apenas impostores. Depois de reconhecer o Coringa e os ratos dos vitrais, que apareceram bem depois na lenda, Izzet conclui que Wesser é o assassino original das 130 crianças. Impressionado, Wesser convida Izzy para se juntar aos Senhores Demônios, reconhecendo que seus talentos estão sendo desperdiçados entre os sem nome. Izzy admite que a oferta parece divertida, mas ele tem grandes sonhos entre seus fones de ouvido gigantes. Ele quer alcançar seus objetivos e recusa a oferta do Senhor Demônio. Wesser fica desapontado ao ouvir isso e libera quantidades insanas de poder. Ele proclama que é hora da vida de Izzy acabar e os dois se chocam. Na cidade, Ratan fica feliz em ver Asuka novamente e chama o pequeno dedo podre de impostor. O golem gigante de Asuka se chama Jin, e ela o instrui a derrubar o Strom.
Jin tem um poder sério, pois atravessa vários Strong com um soco. Os Strong também têm um poder aterrorizante, mas Jin lida com eles facilmente. Raton tenta resolver a situação com as próprias mãos, mas essa tonta acaba sendo pega. Asuka diz a Jin para parar antes que ele esmague Raton e seus enormes talentos. Asuka não sente que já se vingou o suficiente, então ela se oferece para jogar um jogo com Ratan. Ela permitirá que Ratan toque uma música. Se ela conseguir controlar Jin, então ela vencerá. Raton tem a música perfeita para este momento e faz o que faz de melhor, soprar ar em um tubo. Em outro lugar, Sandor e Black Rabbit se envolvem em combate com Pest. Em meio à batalha, Black Rabbit revela que Izzy contou tudo a ela. Pest não é um demônio, ela é uma divindade. Ela não obtém seu poder das 130 crianças que perderam suas vidas. Pest, na verdade, obtém seu poder daqueles que morreram na devastadora praga entre os séculos 14 e 17. 80 milhões de pessoas perderam suas vidas naquela época, e Pest representa seus espíritos malignos. Ela é a personificação de sua malícia e ressentimento. Pest então revela suas verdadeiras intenções. Ela está buscando vingança contra o Sol por retirar seu calor, causando a Era do Gelo na Terra e permitindo que a Peste Negra ceifasse 80 milhões de vidas. Por esse motivo, ela pretende acabar com a vida de Shiroyasha. Pest fica furiosa e declara que é hora de se divertir antes que o tempo acabe. De volta com Izzy, Wesker ainda mostra sua força massiva bloqueando Izzy facilmente e até o empurrando para trás. Wesker percebe que algo está errado e fica chocado quando Izzy diz que está ficando entediado. Izzy percebe que Wesker está se contendo e escondendo seu trunfo. Wesker finalmente concorda em mostrá-lo, e nosso garoto Izzy fica animado, pois ele pode ter finalmente encontrado a cura para seu tédio sem fim. Wesker finalmente termina seu giro, e os dois se chocam de novo. Na cidade, Ratan toca uma melodia cativante, mas não consegue controlar Jin. Asuka, que é uma péssima pessoa, aplaude sarcasticamente a patética performance dela. Asuka então fica séria, pois acredita seus esforços, mas Raton reconhece que perdeu. Raton revela que ela ia perder de qualquer jeito, já que o último golpe que recebeu foi fatal. Raton se despede e seu corpo desaparece, deixando apenas seu lendário instrumento longo e fino para trás. A luta acabou, então Asuka diz a Jin para se preparar para derrotar um senhor demônio. De volta à luta de Izzy, Wesker só pode se perguntar se Izzy é realmente apenas um humano, mas Izzy nem tem certeza. Nosso garoto Izzy está pronto para a segunda rodada, mas Wesker revela que não pode mais lutar, pois sua arma está mais quebrada que a minha rotina de sono. Wesker começa a desaparecer e se culpa por ter sido provocado por Izzy. Izzy faz esse cara se sentir melhor sobre desaparecer para sempre e explica que se divertiu muito. Ninguém jamais conseguiu sequer chegar perto de lutar contra ele de frente até que ele apareceu. Seu pequeno momento de irmãos termina e Wesker se despede enquanto é deletado da vida. Pest sente que seus servos foram derrotados e decide que não vai mais esperar as 24 horas acabarem. Em vez disso, ela pegará Shirayasha e massacrará a todos. Ela libera uma névoa aterrorizante, e todos na cidade correm para encontrar segurança. Algumas almas infelizes caem vítimas dessa névoa, e Pest revela que qualquer um que ela toque instantaneamente perde a vida. Black Rabbit corre para resgatar um nerdzinho, mas percebe que não conseguirá a tempo. Felizmente para ela, o consegue compensar por ser completamente inútil em todo este anime e chega ao lado da criança. No entanto, no estilo típico de Yu, é tudo o que ela consegue fazer, pois não tem plano de como escapar. Felizmente para ela, Asuka aparece do nada com seu gigante. Black Rabbit está muito distraída para perceber que está sendo atacada, mas Izzy chega para salvá-la. Izzy volta sua atenção para a malvada Ollie e Amanda voando. Pest não se abala, mas Black Rabbit revela que tem um plano. Izzy corre para atacar Pest, mas ela zomba dele pensando que ele poderia fazer algo com seu braço que está mais quebrado que minha dieta. Izzy não se importa e continua atacando de qualquer maneira. Sandor o apoia e Black Rabbit diz a Asuka que todos estão contando com ela. Black Rabbit se junta à luta, mas Pest a domina facilmente e diz a ela que ela simplesmente não foi boa o suficiente para mudar o resultado da luta. Izzy a empurra para trás, mas isso apenas a irrita e ela usa um ataque poderoso contra eles. Pest se prepara para acabar com todos de uma vez, e como eles percebem que as pessoas na cidade não conseguirão sobreviver ao ataque. Felizmente, Black Rabbit revela que seu plano está pronto. Ela ativa uma carta e choca Pest quando todos são teletransportados para um palácio lunar. Pest está furiosa por ter sido levada tão longe do Grimório de Hamlin e prepara um ataque. Black Rabbit o impede e Pest percebe que ela está usando o poder do Sol. Izzy acerta um ataque, mas Pest ainda tem certeza de que não perderá. O plano de Black Rabbit ainda não acabou, pois ela chama Asuka, que de alguma forma conseguiu se esconder com seu golem gigante. Um olhar para trás mostra que Black Rabbit disse a Asuka que ela tem o poder de trazer o verdadeiro potencial de um presente. Ela deu a Asuka um cartão de presente chamado Lança de Indra, então Asuka o usa agora na Lua. Pest ri desses idiotas, pois ela planeja simplesmente desviar da lança, mas ela rapidamente descobre que é a verdadeira tola.
Sandora segura com suas chamas e Asuka faz Jin lançar a lança. A lança massiva colide com Peste, enviando-a voando, e a pequena Loli explode em 1 milhão de pedaços. Depois, Shiroyasa agradece a todos os moradores por lutarem corajosamente, e Sandora anuncia sua vitória sobre o Senhor Demônio. Asuka retorna à caverna e se despede de todas as fadinhas. Os pequenos espíritos das 130 crianças explicam que voltarão no tempo para antes de serem brutalmente massacrados. Os espíritos confiam muito em Asuka, então eles decidem deixar Jin e Butterfinger com ela. Asuka nomeia a pequena banana Maren e oficialmente a torna membro do Sem Nome. Mais tarde, Izzy confronta Mondra. Izzy descobriu que Thousand Eyes e Mondra foram os que convidaram o Senhor Demônio. Os Senhores Demônios trouxeram mais de 100 pedaços de vitrais, então eles teriam que ser estúpidos para não terem notado. Izzy sabe que eles fizeram isso porque se Sandor conseguisse derrotar os Senhores Demônios, ela instantaneamente ganharia o respeito de todas as comunidades. Izzy enfatiza a sorte deles, pois apenas membros da Salamandra perderam suas vidas. Qualquer perda entre seus amigos teria provocado sua ira contra Sandora. Mondra fica aterrorizado com essa ameaça, e revela que todos, exceto Sandora, sabiam desse plano perigoso. Mondra diz a Izzy que ele não sabe o que é defender a honra de uma comunidade, mas ele foi pego e diz a Izzy para fazer o que ele deve. Seu único pedido é que Izzy limite sua terrível ira permanente de usar fones de ouvido apenas a tirar sua vida. Izzy determina que as pessoas que perderam suas vidas sabiam no que estavam se metendo, então ele deixará passar. Antes de ir, Izzy explica que eles continuarão lutando contra mais Senhores Demônios, não importa o que. No entanto, se eles precisarem de ajuda, Mondra é melhor ser o primeiro a vir ajudá-los. De volta à Terra dos Sem Nome, todas as crianças órfãs ficam chateadas por não poderem revitalizar a Terra ali. Nosso garoto Izai aparece uma última vez e tem um plano para que as colheitas cresçam lá. As crianças celebram, mas nem percebem que serão trabalhadas como escravos. Issei decide se juntar à diversão, mas se surpreende ao ver outra carta misteriosa cair do céu. Obrigado por assistir a este resumo completo da temporada. Se quiser mostrar algum apoio ao canal, inscreva-se na minha newsletter gratuita. O link está na descrição.